Tempos atrás, quando eu ouvia que alguém ia abrir um negócio, eu já imaginava que daria um trabalhão para reformar um ponto comercial, construir uma fábrica, né? Esses negócios ainda existem, mas estão sendo impactados por uma infinidade de novos modelos, novos padrões, além de, claro, novos produtos e novos desejos. Que novo mundo dos negócios é esse? Vamos nos inspirar um pouco? Mais um pouco? Porque o dia está um dia muito inspirado. Com vocês, o painel Empreendedorismo Pronto.br. Bote sua ideia para rodar, e para rodar as engrenagens deste painel, eu vou chamar ao palco esse cara, graduado em teologia, um educador popular, um líder comunitário, criador e presidente do Banco Palmas, o primeiro banco comunitário do Brasil, Fortaleza, Ceará. Joaquim de Mello, chega aí. Venha. Prazerzaço, viu? Bom, ela é formada em comunicação social e cursa mestrado sobre modos coletivos de produção. Está à frente da empresa Catarina Mina, que se destaca como a primeira empresa do Brasil a ter os custos abertos para o consumidor final. Celina Issa, venha. Fundador, esse nome é difícil de falar, fundador da Elephant Coworking, é isso? Organizador do Startup Weekend, Fortaleza, e cofundador da 85 Labs, a primeira aceleradora de startups do Ceará. É ele, Igor Joaçaba. Chegue. Bom, uma referência em economia criativa, cidades e inovação, é administradora pública, economista, mestra em administração e doutora em urbanismo pela USP, está à frente da Garimpo de Soluções, Ana Carla Fonseca, a Cainha. Vem, Cainha. E queridíssima. E para mediar este painel, é o fundador da rede Ubuntu, uma rede colaborativa de pessoas e organizações voltadas para o desenvolvimento do empreendedorismo. Eu vou chamar o Eduardo Zaidental. Ó! Acertei, né? Muito bem. Obrigado. Fiquem à vontade, divirtam-se e nos inspirem. Muito boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui, uma honra estar acompanhado desse painel e poder mediá-lo. Pronto.br, bota a tua ideia para rodar. Vamos falar de empreendedorismo e é uma satisfação poder falar desse tema e poder mediar esse painel com grandes empreendedores que temos aqui. Literalmente, empreender é um exercício de fazer, de literalmente colocar a ideia para rodar. Eu vou fazer menção até uma frase aqui do Cláudio Sasaki, fundador da Geek, que falou uma frase para mim, um texto ótimo, que ele falou assim: se você está lançando um produto e não está com vergonha, pelo menos um pouco de vergonha dele, é porque você demorou muito para lançar. Né? Literalmente, o exercício de empreender é botar para fazer. Né? Então, o pronto.br, até trazendo aqui uma nova leitura para esse tema desse painel, é
pronto, vai fazer. Não necessariamente está pronto para... Está perfeito o produto, né? Então, a gente vai, nesse painel, poder ter exemplos, inspirações de gente que está fazendo e gente que conhece gente que está fazendo também. E, sem mais delongas, vou passar aqui a palavra para a nossa primeira panelista, que é a Cainha, que vai falar de economia criativa, que eu tive já almoçando um pouco com ela, e estava me contando umas histórias aí, e vai nos inspirar. Então, Cainha, com você. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela presença. Eu estava falando com o Du, quando vocês estavam entrando, eu falei, que bom, a galera não foi embora, né? Porque depois do painel anterior fala de economia, eu falei, tranquem as portas, todo mundo vai embora. E o grande barato quando a gente fala de economia, quando eu falo economia, o que vem à mente de vocês? Dinheiro, o que mais? Taxa de juros, inflação, né? Tudo que a gente não quer saber na vida. Mas olhem que coisa mais interessante, a economia nasce da filosofia. E como se não bastasse, nasce da filosofia moral. Nasce de um dilema, em que as pessoas falavam assim, escuta, mas se eu tenho a responsabilidade e a possibilidade de gerenciar aquilo que existe dentro de uma economia, aquilo que é produzido pelas pessoas, qual que é o jeito mais justo de distribuir isso? É eu distribuir a mesma coisa para todo mundo, inclusive para quem não fez nada e está ganhando, ou é eu distribuir proporcionalmente ao esforço que as pessoas estão fazendo para conseguir aquilo? E não tem resposta certa ou errada, né? Depende muito de como a gente pauta os valores da gente. Então, o grande barato da economia é isso. Ela dá a gente o direito e a responsabilidade de escolher aquilo que a gente acha que é mais justo, aquilo que está certo. Eu não consigo ficar sentada, então vocês vão me desculpar, eu vou ficar de pé e vou ficar passeando. Boa, e vou pedir para o Edu, bem. se puder, me dar um puxão de orelha se eu passar do meu horário aqui. Se bem que tem um mega relógio. Tem um mega relógio. Se nem eu enxergar isso, é porque eu não quero mesmo, né? Muito bem, o que acontece? A gente está passando por um mundo de revoluções, todas elas já foram faladas aqui. É bom ser o último painel, porque a gente vai bebendo de tudo que todo mundo já falou e quase fica redundante. Mas foi lançado um livro, mês passado, nos Estados Unidos, falando justamente da acelerada taxa das mudanças. E olhem que coisa doida. A mudança que as novas tecnologias estão causando na sociedade, comparadas às mudanças tecnológicas da Revolução Industrial, são 10 vezes mais rápidas e em escala 300 vezes maior. Então, no final, a gente tem uma mudança que é 3.000 vezes mais acelerada do que aquela que atrapalhou o mundo inteiro, que ocorreu durante a Revolução Industrial. E isso, para voltar a falar de economia, faz com que a gente tenha que revisar, inclusive, os valores que a gente tem. Como é que a gente lida com esses grandes momentos de incerteza, esses grandes momentos de mudança, enquanto a gente tem um monte de traquitanas digitais que permitem fazer 1 zilhão de coisas? O que a gente quer com isso? E como é que a gente não só defende os próprios direitos e as próprias lutas, mas também as próprias responsabilidades? Porque daí a gente passa a ter muita possibilidade nas mãos. E esse momento que a gente vive, esse momento pós-industrial, que é tão ainda incerto, que a gente nem sabe direito como é que ele chama, então a gente fala que não é mais aquilo que era, mas a gente não sabe direito como é que ele chama ainda, então o pós-industrial, acaba sendo um ponto de inflexão, né? Um ponto de grande mudança, que é super delicioso, mas, ao mesmo tempo, é mega desconfortável, porque a gente está passando por um pé em cada canoa. Ou a gente está como essa figurinha aí da ilustração do Salpê. E a gente não sabe direito se a gente vai para lá, se a gente vai para cá, a gente não sabe se a gente vai adiante, quem a gente vai encontrar. E isso é um fascínio, mas também é um grande desespero, muitas vezes, né? Porque a gente vai tateando no escuro. E é um mundo de contrastes. A gente passa por um mundo que, infelizmente, a cada ano passa a ser mais rico em termos de produção de riqueza e mais desigual. E, ao mesmo tempo, é um tempo de convergências. Olhem só que mundo de convergência a gente está vivendo. Esse é um relatório do Fórum Econômico Mundial que mostra os grandes riscos de 2015. E os grandes riscos não só econômicos, porque a economia faz parte de um mesmo conjunto emaranhado de coisas. Olhem só o que aparece aqui hiper forte nas letras maiores, o crescimento da disparidade econômica. E o que isso acaba encontrando como grande ligação? Instabilidades sociais profundas, que, por sua vez, se conectam aqui com sociedades cada vez mais polarizadas, que é o que a gente observa em momentos de crise. Não é? A gente vê as pessoas tomando atitudes, o discurso do ódio, são os extremismos políticos. Quando a gente vive num momento que é instável, a gente se acha muito mais confortável a gente ir para um extremo da história. E o que a gente está buscando em tudo o que foi discutido aqui na vida de cada um de vocês e nossas é justamente tentar fazer com que hajam mais convergências, que a gente consiga perceber que o econômico, o social, a questão de sustentabilidade, a mudança climática, tudo isso faz parte de um mesmo contexto. E cada um de nós tem a possibilidade de puxar esse mega emaranhado aqui por um fiozinho que quiser.
por aquele fiozinho no qual a gente achar que se sente mais confortável e que eu levo um puxão de orelha porque eu saí do esquadro aqui, então vem para cá. Aquele fiozinho que a gente achar que a gente tem mais talento, tem mais vontade, tem mais garra para fazer. Essa busca do fiozinho, acho que tem muito a ver com a proposta justamente do empreendedorismo, né? Onde é que a gente se sente mais capacitado e mais fascinado, aquilo que faz o sangue da gente ferver a cada dia, quando a gente vai acordar e falar, putz, hoje eu vou fazer aquilo. E essa busca de um novo paradigma econômico, ou seja, um novo olhar, um novo prisma da economia sobre a sociedade, acaba sendo o que hoje a gente talvez chame de economia criativa, tem outros vários termos, eu gosto desse, então eu trago esse, puxando sardinha, e que é muito representado por essa ilustração que, se alguém um dia descobrir quem é, me avise, porque eu vivo usando e nunca dou crédito, porque eu não sei quem inventou. E essa ilustração mostra que a economia criativa teria um pouco essa representação, que a gente pode ler de duas formas. Uma delas é que as várias tecnologias foram provocando as várias catálises das várias fases econômicas. Então, a gente passou pela Revolução Agrícola, Revolução Industrial, Revolução de Serviços, até que a gente chegou aos píncaros da evolução humana, que seria aqui a tal da economia criativa, que eu acho um horror, né? A outra explicação possível é falar assim, olha, que bacana, a gente vai agregando conhecimento a cada vez que passa por uma grande mudança. De modo que hoje a gente tem esse ser que pode viver muito mais de sua criatividade do que os outros talvez um dia tenham podido. Que aqui é representado pelos dois grandes ícones com os quais a gente cresce achando que são os top da criatividade, né? O professor Pardal, aquele mega cientista super doido, e aquele artista tão fascinante que a gente nem entende o que o cara está fazendo, e depois de 200 séculos alguém vai tentar entender o que... Nossa, como o cara era visionário. Não é isso, o artista e o cientista? Que são muitos os dois pilares que caracterizam a economia criativa, arte, cultura, ciência e tecnologia. Mas o grande barato disso, o que é? É a gente perceber como é que agora que a gente está nesse momento, a gente pode resgatar a galera que está ainda vivendo nas outras fases na sociedade de hoje. Como é que a gente pode fazer com que, a partir da criatividade que cada um de nós tem, quem ainda está apertando o botão na fábrica possa deixar de fazer isso para fazer outra coisa? Como é que a gente pode agregar valor diferencial, dinamismo na agricultura para quem que ainda está plantando algodão, soja, o que for, como há 200 anos, consiga agora fazer um trabalho também mais criativo? Porque se a gente for pensar só naquele serzinho que está na ponta, a gente está fazendo uma revolução industrial número 2, né? Por que a gente ainda fala de mão de obra? Olhem como a gente está no momento de transição. Porque na Revolução Industrial as pessoas variam pelo quê? Pelo que a mão delas fazia, pelos botõezinhos que apertavam, pelas manivelas que giravam, e a gente continua reduzindo o ser humano inteiro ao que a mão dele faz, a tal da mão de obra. Então está na hora da gente fazer uns cliques mentais aí diferentes, para que a gente não reproduza isso, inclusive, na criatividade, que meia dúzia de pessoas possam ser mega criativas, enquanto o resto da sociedade está na mesma toada em que já esteve antes. E qual que é o grande barato para a economia? E por que a economia pode ajudar a gente nisso? Porque chegou um momento de mundo em que tudo está hiperparecido, não está? Se a gente pega serviço bancário, cartão de crédito, ou quando a gente vai no supermercado e compara os ingredientes de duas embalagens, são hiperparecidos. O que muda? É imagem, é preço, é cor, é atributo emocional, é o afeto que cada um deles desperta, são esses valores intangíveis. Então, ou a gente vai brigar em cima de preço, ou a gente vai brigar em cima de diferenciação. Exemplo básico, vamos pensar cartão de crédito. Quem aqui tem, pode falar o nome de outros problemas, né? Quem aqui tem Visa? Quem aqui tem Mastercard? Quem aqui é super fiel a ponto de dizer assim, olha, se você migrar para o outro, durante 1 ano você não vai pagar anuidade e que não vai sair correndo para migrar para o outro? Alguém é hiper fiel à marca de cartão de crédito? Você trabalha na Visa? Não. Então, depois você me conta por quê, você vai me contar. Porque as coisas estão, de fato, muito parecidas. Então, para a gente não poder brigar por preço, a gente tem que brigar em cima de criatividade, em cima de diferencial. E olhem como isso repercute, então, nas marcas que a gente conhece tanto no mundo. Qual a marca mais valiosa do mundo? A Apple. Microsoft, Google, Coca-Cola. Tem coisa mais impossível do que o Coca-Cola? É um xarope que faz mal, que ou tem açúcar, que detona o organismo, ou tem adoçante, que também detona o organismo, e que a gente bebe com prazer, né? E paga por isso. É uma construção, é uma narrativa. Isso também é criatividade. Agora, para que a gente vai usar a criatividade da gente? Aí é uma questão de valores. Então, será que a gente não precisa também rever um pouco desses valores que a gente vai estar usando? Olhem as outras marcas. McDonald's, Louis Vuitton, Disney, BMW, tem todos os setores.
Eles fazem coisas mega, super top diferenciadas? Eles trazem agregação de valor pelos intangíveis, pela associação que a gente faz a eles da que aquela marca vale a pena. Como que a gente percebe que os países estão trabalhando nisso para sair de uma marca e chegar a um país? A China, que durante muito tempo era useira e vezeira em fazer concorrência pelo ponto 99, não era? Agora o que falou? Eu não quero mais brincar esse jogo, porque esse jogo eu já vi que não dá certo. Porque se eu brincar esse jogo, a minha sociedade vai continuar do jeito que está. Para eu conseguir fazer essa passagem, inclusive, para a democracia, eu preciso fazer com que esse país tenha uma economia diferente, que é a passagem que eles já colocaram no plano quinquenal deles, que é do feito na China para o desenhado na China, para o criado na China. E a China hoje já começa a terceirizar os seus produtos para países vizinhos de produção mais barata. Olhem só o poder da criatividade, num país como a China. Isso a gente observa num plano que eles têm também para 2030. Passando por outro país completamente diferente, Indonésia. A Indonésia percebeu que também tem na pauta da criatividade um mundo de oportunidades. Ou seja, se conseguir fazer com que cada um dentro da sociedade, e não só aqueles 20% que estão saindo mega turbinados de uma faculdade de design, consigam ser mais criativos. O cara que está na fábrica, o cara que está na agricultura. E qual é um grande cartão de desenvolvimento, de potencial desenvolvimento na Indonésia? O turismo. Então, o que eles criaram? O Ministério da Economia Criativa e do Turismo. Olhem só. E esse Ministério da Economia Criativa e do Turismo reconhece que os dois grandes flancos nos quais eles têm que trabalhar são o digital, que transforma tudo, e o que eles têm de mais diferencial, que é o patrimônio cultural. Então, as coisas voltam a ser conciliáveis. Não é bacana isso? Nessa história de buscar um pé em cada canoa, a gente fala, pô, que legal, o mundo deixa de ser tão antagônico e de extremos e passa a ser um mundo redondo no qual as coisas se complementam. Outro país, agora pensando nos nossos vizinhos, para falar, putz, mas essa turma é muito distante, Buenos Aires, que a Argentina está numa situação ainda mais atrapalhada econômica do que a nossa. Buenos Aires vem dando um show de transformação em cima de criatividade. E um dos carros-chefe do que eles têm desenvolvido é uma série de distritos criativos dentro da cidade, em que eles falam, a gente tem uma série de setores e tem uma série de bairros. Como é que eles casam? Nossa, o bairro da Boca tem tudo a ver com música, tem galera criando, tem gravadora, tem distribuidora, tem tudo. Ali a gente vai fazer o distrito da música. E daí eles percebem que tem bairro que não tem nenhum grande talento evidente e tem um setor econômico super importante, como é o design, que não tem casa. O que eles fazem? Pegam um bairro muito complicado em termos de distribuição socioeconômica, de baixa densidade demográfica, e constroem ali o Centro Metropolitano de Desenho, que virou uma referência mundial. Fazem a ponte entre o público e o privado, entre a academia e as empresas, e tudo isso onde? No Ministério do Desenvolvimento. Ou seja, como a gente usa a criatividade para transformar a vida das pessoas, a economia e as cidades. Esse é o cartazete do Centro Metropolitano de Audiovisual, que justamente fala que cada um agora pode ser uma Marilyn Monroe, porque, afinal de contas, a gente pode brincar à vontade com aquilo que a cidade oferece para a gente. E eu acho que essa proposta de entender que a criatividade da gente vai mudar o mundo faz com que, inclusive, algumas aberrações como essa comecem a ser revistas. Como que a gente continua investindo pesadamente em questões que são muito complicadas do ponto de vista ambiental, cultural, social, se, ao mesmo tempo, a gente tem descobertas como a da Tesla, da bateria solar domiciliar, que vai fazer com que o parque energético inteiro do mundo possa ser transformado. Aquilo vai ficar obsoleto quando estiver cumprido. E aí, como é que a gente lida com isso? O que é importante para a gente? É valorizar aquilo que a gente sabe que tem valor, ou é seguir uma lógica antiga em que a gente vai detonando aquilo que a gente ainda não conseguiu detonar? E, para falar disso, a gente tem que mexer com o trabalho. E o que a gente observa como tendências de trabalho? Esse é um estudo que foi feito também pelo Fórum Econômico Mundial, junto a grandes líderes de empresas no mundo. E eles assumem que 50% dos postos de trabalho devem ser automatizados, menos os executivos. O que eles entendem aqui por executivos? Aqueles que têm uma capacidade de criação, uma inteligência social especial. Pessoas que sabem lidar com pessoas que sabem decodificar tendências, pessoas que sabem fazer conexões improváveis, pessoas que são criativas e botam essa criatividade na prática. Muito se investe em tecnologia, menos em pessoas. Não é doido isso? Quando a gente vai fazer o demonstrativo financeiro, toda a contabilidade de uma empresa, a gente coloca aquilo que é colocado em computa aquilo que é colocado em tecnologia como investimento. Mas se a gente coloca investimento em pessoas, capacitação, treinamento, entra como despesa. Agora, se a gente continuar achando que a gente vai investir em tecnologia e não em pessoas, que pessoas vão saber lidar com essas tecnologias no futuro?
E quem no futuro vai inventar as novas tecnologias? Porque essa galera não vai estar nem na pé da tecnologia que vai ter nas mãos. Então, a gente tem que investir nessas duas grandes questões ao mesmo tempo. Outro estudo que foi feito recentemente mostra que 47% das pessoas que trabalham em empresas hoje acham cada vez mais que qualquer lugar do mundo, graças às tecnologias, vai ser um local de trabalho. Eu, cada vez menos, faço reuniões em empresa, ou na minha empresa, e cada vez mais faço reunião em cafeteria, tapiocaria, padaria, tudo quanto é lugar, que, além de tudo, é gostoso, porque a gente vai compartilhar um momento agradável com aquele potencial futuro cliente ou colaborador. Que mais que se apresenta? Que a automação poupará apenas os trabalhos criativos e de inteligência social, mesma coisa do outro estudo. E que mudanças nos padrões de trabalho exigirão mais atenção com os talentos. As empresas hoje se matam para manter na própria empresa quem realmente eles acham que tem capacidade de fazer alguma coisa diferente, quem não é substituível. E isso se dá a partir da criatividade. Como é que isso ocorre no Brasil? Essa é uma edição que surgiu agora em janeiro pelo Exame e que mostra que aqui a gente tem uma situação mais complicadinha. E que é uma situação que fala que dos 3 grandes níveis de trabalho dentro de uma empresa, 3 grandes níveis de trabalho dentro de uma sociedade, desculpem, aquele trabalhador nada qualificado, aquele trabalhador que tem alguma capacitação técnica e aquele trabalhador que mexe com ideias, com gente, com capacidade criativa, quem mais está dançando é a galera do meio. Por quê? Porque aquele que tem uma capacidade criativa não é substituível por máquina. Aquele que tem um trabalho tão barato, porque não é qualificado, olhem que ironia, não vale a pena investir em tecnologia substituir o trabalho dele. Não é maluco isso? E aquela galera do meio, um abraço. Né? Como é que a gente lida com isso, se a gente não achar que isso é importante? E olhem que coisa interessante, a ONU resolveu parar para pensar no assunto e fez um estudo super importante sobre o que é um trabalho que leva ao desenvolvimento. E chegou a uma conclusão interessante, que a gente só consegue aumentar a produtividade de um país quando as pessoas trabalham com aquilo que elas gostam, com aquilo que elas acham que elas querem fazer, aquilo que tira a gente da cama de manhã falando, puta, que bacana, hoje eu vou fazer aquele negócio. E quando a gente junta trabalho produtivo, trabalho decente, aí sim a gente chega a desenvolvimento. E desenvolvimento é autoestima, desenvolvimento é saída sustentável da pobreza, e desenvolvimento é uma frase de um economista que ganhou um prêmio Nobel, chamado Amartya Sen, maravilhoso, chamado Amartya Sen, que se debruçou sobre as discussões de riqueza e falou assim, olha, desenvolvimento, na verdade, é ampliação de liberdade de escolhas. Quando uma pessoa é capaz de pensar para decidir no que ela quer, quando ela é capaz de professar aquilo que ela acha importante, quando ela é capaz de decidir que profissão ela vai ter, onde ela quer morar, como é que ela vai mudar o mundo, isso é desenvolvimento. Então, a gente tem que trabalhar para o desenvolvimento de todo mundo, né? E tirar essa história do desenvolvimento só também de uma esfera econômica. De modo que, quando a gente parte para essa discussão, a gente cai em outras, que é trocar uma greve como essas, que já tem décadas, por uma greve como essa. Vocês se lembram que há poucos anos os roteiristas de Los Angeles fizeram greve porque eles não estavam sendo condignamente remunerados pelo trabalho criativo deles. Porque hoje as pessoas vão menos ao cinema e acessam mais os filmes pela internet. Pela internet eles não são pagos. E aí? Mudou a regra, mudou a lógica. Então, a gente tem que adaptar o trabalho também a isso. E a gente tem que adaptar o trabalho a esse novo pacto social do trabalho. O que a gente quer fazer para o trabalho? Como é que o empreendedorismo vai entrar nessa história do trabalho? E o papel da educação nisso? De dar o gosto por aprender, de tentar fazer com que a gente tenha um raciocínio cada vez mais crítico, que se deixe engambelar menos, diante de maré de informações que a gente vive, e que tenha um respeito pelo mérito. Né? A gente respeitar aquilo que é compactuado. E a gente vê isso em N casos. Vê isso nos casos como o da Khan Academy, vê isso nos casos como o do Geek, que o Eduardo mencionava há pouco, e vê isso também num caso como o do Uruguai, que foi o primeiro país do mundo a implantar um laptop nas escolas públicas para os alunos e professores com acesso à internet, isso há quase 10 anos, no país inteiro, que permite com que hoje, como foi dito no painel da manhã, inclusive, os professores consigam dar um conteúdo de português para quem é bom em matemática, mas é péssimo em português, diferente do coleguinha que está do lado, que é péssimo em matemática, mas é muito bom em português. Olhem só que coisa bacana como a gente consegue mexer com as tecnologias para revolucionar a forma de pensamento das pessoas. E também para fazer isso, com que 2 meninas que faziam MBA e estavam de madrugada estudando na casa de uma delas, tivessem a ideia de desenvolver um ursinho que tem um esqueleto de silicone para, quando a criança que está com febre abraça esse ursinho, os sensores conseguem medir os sinais vitais da criança
e transmitir por aplicativo para o pediatra. Porque daí o pediatra pode dizer, fica em casa e eu estou indo para aí, ou fica em casa, dá uma aspirina, ou vai correndo para o hospital. E essas duas meninas desenvolveram esse ursinho, porque enquanto elas estavam estudando, o irmãozinho de uma delas começou a chorar e elas tiveram que parar de estudar. Olha que coisa mais maluca. Ou esse rapaz da Letônia, que falou assim, eu desenvolvi esse esqueleto, essa armadura de gladiador, porque quando eu aqui compro roupa pela internet, como é um país muito pequeno e não necessariamente as minhas medidas são as medidas universais, quando chega não cabe em mim, fica apertado, sobra, falta, e aí? Daí eu tenho que devolver e minha frustração ninguém reembolsa. Então ele desenvolveu esse negócio porque ele percebeu que toda vez que a gente compra pela internet, tem uma câmerazinha, seja o smartphone, seja o iPad, seja um laptop. Então, quando eu escolho a roupa, a própria câmerazinha tira as medidas do meu corpo e fala, ó, vai ficar assim, você está afim? Antes de você comprar. Porque para a empresa também é um estresse quando ela tem que desenvolver, né, devolver o produto. Então, olha em que mundo de oportunidades a gente acaba vendo. Novas governanças se abrem, empresas discutindo o seu papel nessa lógica de capitalismo consciente. A BMW, por exemplo, nos Estados Unidos, fez parceria com a Fundação Guggenheim para mapear 100 megatendências urbanas, porque a cidade é um grande laboratório vivo, e viver num espaço que é muito mais propício à criatividade é um bom negócio para a empresa. A gente vê N negócios surgindo, como Airbnb, o DK, várias outras empresas que trabalham com a tal da economia colaborativa, mas aí uma provocação que eu acho que a gente tem que levar em conta é até que ponto uma economia de fato colaborativa ou é uma mesma economia de sempre que só não tinha conseguido se tornar o que é porque tinha um gargalo de distribuição. É uma economia colaborativa de fato, quando eu maximizo aquilo que eu tenho, ganhando lucro em cima disso, ou colaborativa é quando todo mundo vai lá, joga junto, compartilha e ninguém necessariamente ganha lucro com isso. Porque como modelo de negócio não tem necessariamente grandes diferenças com o que as outras empresas acabam fazendo. Outra iniciativa da Code for America, formações de rede. A Code for America desenvolveu um aplicativo, por exemplo, para que cada pessoa na cidade de Boston, depois das nevascas, conseguisse adotar um hidrante. Porque senão depois, quando os bombeiros tivessem que usar o hidrante, ele estaria coberto por neve e ninguém veria. E as pessoas davam um apelido para os hidrantes, então iam lá, tiravam a neve em cima do hidrante. Essa formação de redes, aí sim, pelo bem comum, é tão importante para combater outras redes, que são super do mal, como do tráfico, dos vários tráficos, dos narcotráficos, dos tráficos de mulheres. E essa iniciativa do Google é justamente para usar as redes para combater as outras. Até que a gente chega a outras redes que são para a gente participar de novas governanças daquilo que para a gente é mais importante, que é a vida política no bom sentido da política. Como o Eu Voto, em que a gente acompanha as propostas de votações nas câmaras municipais, como o Minha Sampa, que era para coletar propostas do cidadão para transformar a sua cidade. E a gente chega aqui a uma discussão que eu acho que é super importante quando a gente fala de tecnologia, que até que ponto a gente consegue evitar que esses modelos colaborativos legitimem muitas vezes aquilo que é de interesse de quem os desenvolveu, sejam governos, sejam empresas, sejam grupos específicos. Até que ponto a gente consegue lidar com essas questões de incertezas e de mudanças ao mesmo tempo em que a gente não se deixa ser massa de manobra das próprias tecnologias. E aí eu acho que a gente tem que pensar em algumas coisas para combater isso, e eu fecho antes que o Edu puxe minha orelha de vez, porque eu já estou zerada. Criatividade não é um estado. Criatividade é um exercício contínuo. E esse exercício contínuo, acho que é justamente de busca da liberdade. Como é que a gente vai conseguir fazer aquilo que a gente curte, ganhar dinheiro com isso, aquilo que a gente acredita, que faz bem para as pessoas e que a gente tem talento. Só que liberdade e autonomia também implicam em responsabilidade, da gente parar de defender só os próprios direitos e lutas e bandeiras e também defender as responsabilidades que cada um tem. Desde pegar o papel que está na rua emporcalhando, em vez de só reclamar que o papel está lá, até batalhar pela bandeira do outro na qual a gente não acredita, mas democracia é feita assim. Responsabilidade exige respeito pelo impacto social, que eu acho que está se perdendo muitas vezes com essas crises de valores. E esse pacto social demanda prioridades consensadas. Então, acho que um exercício muito bacana que cada um de nós tem que fazer, a cada tanto, é quais são as prioridades, de fato, na vida de cada um. Quando o Tião falava da experiência pela qual ele viveu, pela qual ele passou no início da carreira de professor, quando a gente vê os trabalhos maravilhosos envolvidos pelo painel anterior, quando a gente vê os casos que vão encantar agora dos empreendedores, a gente percebe o que para as pessoas, de fato, são prioridades. Eu acho que a única forma de a gente conseguir lidar com incerteza sem entrar numa crise de valores é efetivamente parar para pensar no que para a gente mais importa. Tá bom? Obrigada. Muito bem. Obrigado, Cainha. Eu queria fazer menção até, nessa fala da Cainha aqui, traz
uma frase que eu também vi recentemente, do Peter Drucker, muito boa, que fala: cultura come estratégia de café da manhã. O Peter Drucker já faleceu e falou essa frase há um certo tempo. E aí, vendo uma palestra, uma fala dessa da Cainha, para mim é isso que está mostrado, né? Isso quer dizer, você imagina você trabalhar numa indústria, numa empresa de energia elétrica hoje em dia, né? Com tecnologia vindo desse jeito, né? Ou mesmo o táxi, a revolução que está acontecendo com o Uber. Quer dizer, a inovação ela está correndo solta. E aí o painel anterior, por exemplo, para mim é uma amostra disso, o quanto o conteúdo está cada vez mais distribuído, o quanto as pessoas estão conseguindo cada vez mais produzir elas mesmas e tal. E isso abre um leque de oportunidades. Só que essa frase do Peter Drucker para mim é simbólica, porque cultura significa valores. Pegando a palavra aqui da Cainha, tem uma reflexão importante de valores aqui, né? Falando em inovação e falando em empreendedorismo, trazendo agora essa visão geral, nós vamos agora vir para Ceará. E a gente vai trazer aqui, o Igor vai compartilhar com a gente um pouquinho essa visão e trazer inovação, empreendedorismo para esse estado querido que já é um expoente aqui, como a gente vai ver outros casos daqui. Então, Igor, agora a palavra é com você. Bom, boa noite, galera. Queria agradecer a oportunidade de estar podendo representar aqui o ecossistema local. A galera aqui da 85, da Elephant, todo mundo, de todos os organismos que ajudam aqui o Estado a se desenvolver, né, na área da inovação. E recebi esse desafio do Rogério de falar um pouco sobre a fotografia do empreendedorismo cearense. E a gente é muito entusiasta aqui no Ceará sobre essa questão da criatividade e inovação. A gente acredita, e a gente, na verdade, é como se a gente já soubesse, mas a gente acredita muito, que o Ceará hoje é um dos estados mais criativos, não só do Brasil, mas do mundo. E olha que o Joaquim acabou de concordar aqui. Com certeza, né, Joaquim? Está cheio de invenção aí na casa de muita gente e que, às vezes, só falta aquele gatilho para os caras transformarem isso em inovação mesmo, mas tem muitos inventores aqui no estado do Ceará, muito criativo. E, por causa disso, assim, eu levantei alguns pontos pelos quais assim, eu queria entender por que o Ceará tem esse potencial tão criativo, né? Quais são as razões pelas quais eu acredito que o Ceará tem esse potencial inovador tão grande e que eu realmente acho que ele vai ser um dos grandes polos de inovação do mundo daqui a algum tempo. Desde pequeno, assim, eu procuro entender o futuro, né? Procuro mapear, entender como é que a casa do futuro vai ser, como é que a cidade do futuro vai ser. Fiz a faculdade de arquitetura e, seguindo esse mapeamento, né? Seguindo essa pesquisa, eu pensei, então, beleza, então vou pesquisar o que alguns futurólogos estão falando e para tentar mesclar e entender realmente, até para provar para as pessoas por que eu acredito que o Ceará tem esse nível de inovação tão grande e por que ele pode ser esse polo de inovação tão forte mundial. O Ludwig, né, fala sobre a importância da inovação na competitividade entre as empresas. Ele também acredita muito que a inovação só vem através das pessoas. O De Masi é um filósofo italiano que defende muito o Brasil na área da criatividade. Ele é um cara que acredita muito mesmo que o Brasil já é um país muito criativo e que a gente pode fazer muita diferença ainda até para um novo modelo de economia mundial, porque a gente tem uma série de qualidades que eu vou até mostrar um pouco mais à frente. O Bishop fala sobre a educação ser uma estratégia sustentável para o futuro. Ou seja, está falando tanto da sustentabilidade quanto da educação, né? É um tema que está todo mundo comentando aqui, o mundo todo comenta hoje, a sustentabilidade. Está em capa de revista, em capa de jornal, tudo que você pode imaginar hoje, produto, todo mundo já está voltado para a sustentabilidade e todo mundo já está entendendo a importância disso para a nossa continuidade. Mas quais são os problemas globais, os principais problemas globais que estão acontecendo e por que o Brasil tem essa relação, né, essa diferença tão grande? Eu tentei procurar entender, procurei os principais problemas que eu identifiquei.
foram os seguintes, né? Primeiro, né, desastres. Hoje o Nepal teve mais um desastre natural de manhã. Acho que há mais ou menos 2 ou 3 semanas atrás teve um desastre que matou milhões de pessoas. O mundo tem muitos problemas naturais, tufão, maremotos, e que isso acaba degradando muitas áreas, né, e causando medo, inclusive, no investimento nessas áreas também. A guerra, né, o mundo ainda passa por tanto guerras territoriais quanto guerras religiosas. Fome e desigualdade social, infelizmente, ainda é uma coisa que acontece muito mundialmente, e que o Brasil pode ajudar a combater isso. Opa, passei aqui. E a sustentabilidade, né, como eu estava falando anteriormente, o próprio Bishop estava falando sobre como isso impacta, né, no planeta, né, todas essas indústrias, todos esses países desenvolvidos, que muitas vezes não têm nem a capacidade de ser tão autossustentável, como eu vou mostrar que o Brasil pode ser. E também, para finalizar, alguns dos grandes problemas são o problema do estresse e problemas de ansiedade, que a nossa juventude toda está passando, né, essa questão da velocidade, a gente quer tudo ao mesmo tempo, o nível de conectividade está muito alto, então isso está trazendo um nível de estresse e de ansiedade muito grande, inclusive para o nosso trabalho, prejudicando não só a saúde, mas até a produtividade. E quais são as riquezas do país, né? Por que esses caras falam? O que é que eu acredito que são diferenciais, né? Primeiro, a gente é um país que não tem guerra, a gente é um país que tem diferentes etnias, culturas diferentes, que conseguem conviver em paz. A gente tem recursos naturais para ser completamente autossuficiente. A gente tem água, tem energia, tem agricultura, tem... enfim, a gente tem tudo, né? Todo mundo já sabe disso, o Brasil tem tudo. E a gente também não tem esses problemas dos desastres naturais, né? Aqui e ali já aconteceu alguma coisa, mas são coisas muito leves. A superfície do Brasil está basicamente protegida disso. Então, resumindo, né? Por que eu acredito que o Ceará vai estar no centro do mundo, né? Com muita humildade, a gente colocou esse mapa do Ceará aí no centro, porque a gente realmente acredita que isso vai ser lógico, separando o centro dos continentes aí. Joaquim vai ser o líder lá. E a gente, enfim, eu encontrei 4 razões principais pelas quais eu acredito que sejam o diferencial do nosso território, do nosso DNA, e por que a gente vai alcançar, né, essa inovação, e por que a gente tem tanto potencial para isso, né? Bom, o primeiro item é o humor, né? Então, vocês estão vendo aí a figura do Tom Cavalcante, do Tiririca. Faz tempo que a gente não vê ele com essa roupa, né? Ele hoje está só com a roupa de paletó, gravata, né? Isso anda todo organizado. Foi o deputado mais votado do Brasil, né? Se eu não me engano, não foi? Foi em São Paulo, né? E merecidamente. E ele, enfim, a gente tem ícones fantásticos no humor do nosso estado, que são não só eles, mas o Renato Aragão, Chico Anísio. Mas não é exatamente isso que eu vim falar, assim, né? Eu não queria... Esse mercado é muito interessante, mas não é disso que eu estou falando. Fazendo algumas pesquisas, assim, eu sempre acreditei nisso, né? Inclusive na empresa, eu falava, cara, eu acho que isso é um grande diferencial. Grandes mercados hoje estão falando sobre a viralização, como isso se espalha na internet, no WhatsApp, em todo canto. Coisas que são legais, que trazem bom humor. Geralmente as pessoas compartilham, tem muito mais tendência a compartilhar, e isso gera muitos resultados, né? Isso a gente já entendia muito no pós, né? Assim, acho que já está tendo uma tendência muito grande, que todo mundo já acredita que, depois do produto lançado, as pessoas já têm adotado essa estratégia, né? E tem o Porta dos Fundos, aqui localmente nós temos o Suricate Ceboso, que com muito bom humor fala os cearenseis aí, espalhou os cearenseis para o Brasil inteiro. Mas outra descoberta que eu acabei fazendo foi que o humor impulsiona muito qualquer negócio, né? E ele é contagiante, e ele tem uma série de benefícios para todo mundo. As pessoas com bom humor tendem a ser mais criativas, menos rígidas e mais dispostas a considerar e abraçar novas ideias e métodos. Ou seja, na verdade, não só no pós, né, no marketing, na publicidade,
Mas antes, esse bom humor, né, que acho que todo mundo, acho que tem uma média de, acho que o cearense, a gente pega uma média de piada diária, deve ter umas 50, assim. E obrigado aí, pessoal, por vir. A minha equipe está me ajudando ali. E o cearense, ele tem essa média, esse bom humor, né, do dia a dia dele, está trocando todo tempo piadas, brincadeiras, e isso, enfim, acaba, acho que tendo um sério de benefícios que muitas vezes a gente não percebe, mas várias escolas americanas estão começando a adotar isso como uma estratégia para os negócios também, para poder fazer com que as pessoas se tornem mais criativas, e isso tem impacto direto nos negócios. E tem uma série de outros benefícios, né? Esse bom humor, que eu acredito que, se duvidar, se a gente fizer uma pesquisa mundial, não achei esse dado, mas o cearense, com certeza, é um estado com mais bom humor do Brasil, e talvez o Brasil seja do mundo. Então, a gente está localizado entre as principais cidades do mundo aí com bom humor. E isso traz benefícios físicos, cognitivos e emocionais, né? Tanto redução de depressão, aumento do relaxamento, aumento da criatividade, redução de depressão e tudo mais. Então, isso é um grande diferencial que eu acredito que está no nosso DNA e que isso ajuda muito a inovação e a criatividade. É o segundo ponto, né? Muita gente já sabe que o Ceará é o ponto mais próximo, é a quina do Atlântico, é o ponto mais próximo da América do Norte, da África e da Europa ao mesmo tempo. No Brasil, ele está situado centralmente, e isso traz uma série de benefícios, né? A gente entende o benefício, alguns benefícios que isso traz, mas às vezes a gente não entende exatamente como e como é que isso pode ser feito, né? O Ceará hoje é um hub de cabeação de fibra ótica. Essas fibras óticas saem direto da Europa, Estados Unidos, então chegam no Ceará e distribuem para todo o Brasil, ou seja, a gente já tem uma grande infraestrutura para os polos de inovação locais e para a internet, né? Enfim, a gente pode ter uma internet de alta velocidade também. A gente tem um porto fantástico hoje, o Porto Pecém, que pode distribuir todos os tipos de produtos para o mundo inteiro, facilitando a proximidade, né, dos continentes. Isso facilita a parte de frutas, de flores, distribuição de produtos perecíveis. Isso tudo a gente tem essa vantagem de poder ter esse produto aqui na casa e já distribuir isso também a nível mundial. Mas também essa conectividade dos negócios, né? Hoje, essa proximidade traz para a gente uma oportunidade de ser um grande polo de feiras de inovação e trazendo esse turista, empresário, empreendedor para o nosso estado, para poder vir conhecer as nossas riquezas, não só das praias, mas intelectuais, digitais, da economia criativa, tudo isso que o Brasil tem para oferecer. E o Ceará pode ser um ponto, um hub que possa receber todo mundo, né, com mais facilidade. A gente está às 6 horas de Miami, hoje tem voo direto, às 6 horas e meia de Portugal. Então, a gente pode atrair muitos eventos interessantes para cá, fazendo com que gere muito negócio de inovação aqui para o Estado. E isso potencializa a nível Brasil, né? Talvez muita gente não vá para outros estados, às vezes pela distância, dificuldade. E para cá, essa proximidade pode ajudar muito. O clima é o terceiro ponto que eu gostaria de reforçar como vantagem do nosso estado. Por muitos anos se falou que o Ceará era um estado que não tinha muitas riquezas, não tinha riqueza natural, enfim, não tinha tantas oportunidades. E em cima disso, ainda conseguiu construir tudo que construiu, né? Mas só que essas riquezas, na verdade, eu acho que elas não estavam sendo enxergadas, né? Como as palestras anteriores até falaram sobre as possibilidades de sustentabilidade do mundo agora. A hora do Ceará chegou. Agora, o que era um recurso que antes a gente não conseguia enxergar, hoje a gente tem, né? E de todos os tipos, né? Tanto do mar, que pode trazer energia via ondas, quanto a eólica. Nós temos os ventos mais constantes hoje do Brasil e somos já polo também para kitesurf, que traz outra economia aí que está alavancando o turismo em diversas áreas. E solar, né? Isso aí a gente é a terra da luz, somos uma cidade com mais potencial de captação de energia solar do país. E tudo isso faz com que o Ceará possa ser sustentável, né? Assim, a gente tem um potencial altíssimo para ser um estado mais sustentável do Brasil, principalmente no que se quer dizer de energia, né, e reaproveitamento, e a gente pode ser autossuficiente quanto a isso também.
E isso, enfim, mereceria até a gente ter um polo de inovação só voltado para áreas de energias renováveis aqui no nosso estado, para poder ajudar a desenvolver e ter esse laboratório todo que é o estado do Ceará. Estamos na área. É algum cearense infiltrado já aí. Estamos na área. Está todo mundo na área. Enfim, esse clima também impacta não só na energia, nas energias renováveis, que pode fazer com que o nosso estado possa ser o mais sustentável do Brasil, mas também ele impacta no nosso dia a dia, né? Muita gente criticou esse projeto do bicicletário. Foi um projeto que, assim, eu abracei desde o início, até porque sou arquiteto urbanista, então acho que qualquer arquiteto urbanista se preze tem que aprovar esse projeto, né? Está a favor desse projeto. Mas foi muito criticado, porque aqui é muito quente, aqui poluição, o trânsito é muito massivo, etc, etc, etc. E está aí o projeto tendo todo esse sucesso, né? O que o pessoal não vê é as vantagens que tem, né? Nós somos uma das cidades mais planas do mundo. O sol faz com que a gente tenha menos problemas de tráfego, a nossa cidade possa funcionar melhor. E a chuva, né? Imagina, a gente tem pouca chuva, imagina se você fosse pedalar na chuva, né? Ou subindo montanha. Uma vez eu pedalei na chuva quando era criança, levei uma queda, disse, cara, nunca mais pedalo na chuva, isso é impossível. Ou seja, o clima é favorável para o bom funcionamento da cidade. A diversidade talvez seja um dos pontos que mais impactem no empreendedor, né? E a gente falando de empreendedorismo aqui, eu acho que o cearense tem um DNA de adversidade que faz com que ele conquiste qualquer coisa que ele quiser. Ele vem exatamente todas essas desvantagens que eu estava falando, né, que a gente já historicamente teve, isso criaram um DNA de resistência, de resiliência. O cearense teve que ser criativo para poder conquistar o que ele conquistou, onde quer que ele conquistou, né? E isso tudo esse DNA foi construído e criado através da diversidade. Assim, ela impactou diretamente. E acredito que a gente tem hoje fantásticos empreendedores hoje no Estado, que, se você comparar até com os estados vizinhos, a gente imagina o que os empreendedores aqui do Ceará tiveram que fazer para poder construir esse Estado sem esses recursos, sem essas vantagens, que nunca tiveram, né? Então, e acho que isso tudo veio da diversidade. Ela impacta tanto no empreendedorismo, quanto ela impacta na educação, né? Eu gosto de mostrar esse exemplo, que a gente costuma brincar lá na empresa, que são duas faculdades aqui que a gente tem no Estado, né, que é o Beco da Poeira e a Feira dos Pássaros. Essas faculdades, na verdade, estão sendo procuradas até para fazer parcerias, porque assim, descobriram que é um dos nossos segredos para a educação empreendedora, né? Para quem não conhece, quem está assistindo, o Beco da Poeira e a Feira dos Pássaros são 2 centros de negócio, de box, que vendem todo tipo de produto, muitas vezes iguais. Para quem está em São Paulo assistindo, é mais ou menos a nossa 25 de março, só que com cearenses lá dentro, né? Ou seja, é muito mais difícil competir. Você competir com a venda do cearense, meu amigo, é difícil. Aqueles coreanos apanham aqui, viu? E assim, é uma faculdade que qualquer empreendedor, imagina, você jogar lá dentro, tem todos os boxes iguais, mesmo produto, mesmo preço. Como é que você vai se diferenciar para você poder vender, né? Então, essa característica do comércio foi uma característica que construiu o nosso Estado, né? O cearense se desenvolveu na base disso, da compra, da venda, da troca, do comércio, sempre foi um ponto de comércio muito ativo. Isso fez com que ele se tornasse um grande negociante, né? E isso trouxe todos esses benefícios para o nosso Estado, na verdade, que a gente tem hoje. O impacto da educação. A diversidade, eu acredito que ela impactou diretamente na educação. Assim, não só esses números, acho que hoje o Ceará é número 1 de aprovação no ITA e no IME, isso já há mais de 10 anos. E outro número que eu não conhecia é que ele foi número 1 na OAB também, ano passado. Acho que 20% dos cearenses passaram na OAB, ou seja, foi o estado que mais aprovou na OAB no ano passado. E Sobral, ano passado, foi até fantástico, né? Construiu um novo modelo de negócio, de educação, que virou referência nacional e conseguiu transformar toda a comunidade, e hoje os alunos lá de Sobral têm a maior nota do IDEB do país também, né? E assim, quando você começa a juntar esses pontos, né, educação, os caras estão
revolucionando aí, tirando primeiro lugar em tudo que eles fazem. Cearense sempre está metido, sempre tem se a escola não passa muito, ela passa, sempre tem cearense lá nas cabeças passando e representando bem o nosso estado. O Jorge Paulo Lema, que é hoje uma referência nacional, né, internacional de empreendedorismo, costuma caracterizar pessoas que ele gosta de trabalhar da seguinte forma. Ele chama do PSD, né, que é Poor, Smart and Deep Desire to Get Rich. Exatamente, que significa pobre, poucas riquezas, inteligente e grande desejo de ficar rico, né, assim, uma grande ambição de conquistar o mundo. Eu não sei se vocês estão vendo alguma coincidência aí, ou com vocês ou com o Ceará, né? Mas eu identifiquei alguma coisa. Então, só revisando, galera. Humor, clima, localização e adversidade são os 4 pontos pelos quais eu acredito que a gente está estrategicamente bem localizado, com um DNA e uma cultura fantástica, que a gente pode empreender e ser inovador no futuro, ser o estado mais inovador, mais criativo, e a gente pode virar uma referência não só nacional, quanto uma referência internacional. Enfim, um slide aí que não podia deixar de existir. Nós estamos montando um exército e gostaríamos de convidar você para fazer parte desse exército de dominação mundial. Na verdade, a gente já sabe que vai dominar, né? Nossa preocupação é como é que a gente vai manter esse poder já, né? Porque chegar lá em cima é fácil, o problema a dificuldade, às vezes, é manter o poder. E o cearense vai conquistar o mundo, com certeza, acredito. E se vocês também acreditem nisso, vem com a gente, que a gente quer você para empreender aqui e revolucionar esse estado. Obrigado. Obrigado, Igor. Bora fazer? Então, obrigado. Trazendo o mundo da inovação e do empreendedorismo. É a vaia cearense de identificação de guerra. Ah, é? Treina a gente aí, vai. Muito bom. Então, agora que a gente passou pelas 4 razões do porquê que o Ceará vai se tornar, se já não é, um grande polo de inovação no mundo, ou o maior polo de inovação no mundo, segundo o Igor. A gente só não revelou os produtos ainda, mas já vai sair. Está no caminho, né? Agora a gente vai passar por alguns exemplos aqui de gente que está fazendo, literalmente, fazendo diferente e está inovando nas suas áreas. E vou querer passar a palavra aqui para a querida Celina, que está fazendo diferente. Na verdade, ela vai, através da Catarina Mina aqui, vai falar um pouquinho sobre como é que essa história de custos e preços abertos. A Rede Ubuntu, na verdade, a gente vem praticando preços abertos já, né, para pessoas físicas. As organizações ainda não estão muito preparadas para isso, mas na parte de pessoas físicas a gente faz. Agora, custos ainda não chegamos lá, então vou ter a honra aqui de aprender um pouquinho com a tua experiência. Obrigado. Primeiro, eu queria agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, por todos vocês, né, que ainda estão aqui. Eu venho aqui apresentar o projeto que chama Uma Conversa Sincera. E aí eu queria relembrar um pouco a fala do Rogério, que falou mais cedo, sobre o Spinoza e a questão do outro. E também era uma questão que eu queria trazer aqui sobre essa questão de se colocar no lugar do outro. Como é que a gente pode se relacionar com isso de outra forma, ou de alguma forma, porque eu acho que às vezes a gente esquece um pouco isso no mundo dos negócios, né? No mundo da economia, é uma coisa que não é colocada tão em evidência, ou não estava sendo, e está mais em evidência agora. E essa questão de se colocar no lugar do outro é uma questão importante, porque é importante lembrar que, a partir do momento que a gente começa a se colocar no lugar do outro, que a gente começa a possibilidade de estabelecer uma conversa, de estabelecer um diálogo, que para o diálogo, a conversa, que é uma coisa, a comunicação é quase fundante da nossa vida em comunidade, para isso começar a acontecer, é essencial essa possibilidade
de se posicionar um pouco no lugar do outro, entender um pouco como o outro pensa, ou começar a procurar um comum, como o Rogério falou, a necessidade de se ter um comum para que a gente se afete. Ele fala um pouco do afeto, mas eu puxaria um pouco sobre isso, puxando até para o Agamben, não para o Spinoza, que eu não tenho tanta leitura. E o Agamben, ele define o amigo como... O amigo é aquele que permite ao outro a coexistência. E, a partir da coexistência, a partir que eu percebo o outro na minha existência, e a gente tem que concordar que muitas vezes a gente vive em volta de milhões de pessoas e a gente não dá a oportunidade para que essas pessoas coexistam com a gente, elas simplesmente estão ali, mas elas não fazem parte da nossa convivência. É a partir dessa convivência que ele diz, o amigo é esse. A relação de amizade, ela começa no condividir a existência. E para ele isso não tem muito a ver com afeto e amor. É diferente do senso comum. E é a partir desse condividir a existência que para ele começa a vida em comunidade. E o homem está aqui para a vida em comunidade, né? Eu acho que assim é uma das principais coisas para a nossa existência, assim, que a gente busca, né? Como viver em comunidade. Isso tem muito a ver também com a questão da sustentabilidade, porque eu acho que essa questão de como pensar o conviver com o outro, ou não pensar sobre isso, com esquecer vários outros, que fez a gente viver uma época de uma competitividade muito acelerada e esquecer um pouco o outro da natureza, né? Esquecer um pouco o outro do terceiro mundo, ou esquecer um pouco vários outros que não faziam parte da existência. Se tiverem alguma dúvida, eu tiver confundido alguma coisa, estou um pouco nervosa. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Ótimo. Bem, então é a partir daí de se colocar no lugar do outro e de pensar que a conversa e de que as coisas podem ser resolvidas a partir dessa relação de diálogo, de conversa, que a gente lança esse projeto que a gente chamou de uma conversa sincera. E aí eu queria pontuar outra coisa que antes de entrar na minha história, eu queria falar também, que é a questão da competitividade. Às vezes a gente fala muito banalmente sobre competitividade e às vezes a gente precisa ter cuidado porque a competitividade, ela às vezes faz com que a gente não enxergue o outro. E a Gabi também falou de uma coisa que era uma tendência, que muitos jovens vão querer trabalhar com empresas e não para empresas. E aí eu acho que tem uma questão nesse com e nesse para que é fundamental a gente pensar o significado dessas duas palavras. Quando a gente pensa com empresas, a gente está pensando exatamente numa relação de convivência, de comunicação recíproca, onde os dois se modificam. E que, no momento que as pessoas começam a pensar com empresas, é inevitável que elas expandam esse pensamento para outras áreas, e até com o consumidor, e com funcionários, e com o meio ambiente, você vai expandindo esse com. No momento que eu estabeleço para, é uma relação unilateral, né? Para empresas. É como se não houvesse uma comunicação recíproca, parece que só tem uma fala de cima para baixo, uma hierarquia muito clara. E eu acho que isso, com certeza, é uma tendência. Eu não estou fazendo esse pensamento meu, não vem sozinho no mundo, vem junto com muitas outras empresas que estão atenadas para isso por outros caminhos. E eu acho que não só é uma tendência, mas precisa ser uma necessidade também, para que a gente sustente nossa vida em comunidade de uma forma geral. Bem, falar um pouco da Catarina Mina, né? Vixe, tá aí. A Catarina Mina trabalha com artesanato desde 2005, faz 10 anos agora, e a gente já tem um know-how bastante reconhecido. A gente já trabalhou em parceria com grandes marcas, já trabalhou para a Osklen. Está passando? Pronto, desculpa, estava apertando o botão errado. A gente já fez parceria com grandes marcas, já trabalhou para a Osklen, para Água de Coco.
E aí a gente tem nossa marca própria também e sempre trabalhou no atacado. Então, tem um pouco aí esse lugar que eu sempre tive, que é um pouco lugar de fronteira. Uma hora eu criava para uma grande marca, outra hora eu criava para a minha marca própria. Então, uma hora eu estava nesse lugar de execução, que eu nem vejo como execução, eu vejo como uma cocriação sempre, e outra hora eu trabalhava com as artesãs. E, de alguma forma, num termo antigo, talvez elas estivessem no lugar de execução. E aí eu também não vejo como execução e eu entendo como cocriação também, de alguma forma. A gente teve uma experiência, em 2003, que foi um trabalho com uma artista, Ana Maria Tavares, que a gente desenvolveu 4 obras de artes que já foram para Houston. Esse é um exemplo de um trabalho desenvolvido com palha de bananeira, que a gente pesquisou um grupinho Bajara, que trabalha com palha de bananeira, todo um trabalho sensacional, e foi criado junto com as artesãs, aqui em Fortaleza, durante 9 meses de laboratório. Esse é outro trabalho também, as Vitórias Régias. Esse trabalho aqui, que foi para Houston, já está agora exposto em Berlim. Estava, há um mês atrás, na Galeria Vermelho, de São Paulo. Foi um trabalho super gratificante de se fazer, porque as artesãs se implicaram no processo, criaram juntos. Eu estava novamente no lugar de fronteira, porque eu fui co-criadora das obras, junto com a Ana Maria, mas tinha esse lugar de intermediar o fazer artesanal, a um olhar de uma artista que nunca tinha trabalhado com artesanato, tinha esse lugar de uma hora achar que estava criando, outra hora achar que estava executando, e começar a me colocar nesse lugar, como eu falei, o lugar do outro, de sempre tentar entender como é que a gente pode olhar, esse é outro trabalho, como é que a gente pode olhar esses diversos fazeres. E foi um pouco a partir daí, dessa questão de fronteira que eu considero um pouco que eu vivi, e também por ter passado 10 anos trabalhando com artesanato e sendo um pequeno ateliê, porque a gente ainda é pequeno, e trabalhando também com os modos produtivos aqui no Brasil. E o que é que eu chamo de modos produtivos? É quem faz, a costureira, é a indústria, e é todo um setor que, queira ou não, está passando por uma super dificuldade, por uma competitividade com o mercado da China. A gente vê toda uma mão... Eu já desenvolvi para um cliente, que eu não citei aqui, e aí, no ano seguinte, ele me falou, não, Celina, agora a gente vai estar produzindo tudo na China. Então, eu estou nesse lugar de quem produz, junto com quem produz. E aí você vê esse lugar do fazer ser tratado com tanta banalidade, ser tratado como uma coisa que é simplesmente execução, e aí você começa a se perguntar por que a gente tem essa hierarquia tão pesada entre o pensar e o executar, e como é que a gente diferencia isso? E aí, quando eu estava nesses projetos, eu pensava muito, nossa, mas a repetição de um ponto, dessa forma, como as artesãs fazem, isso é uma produção de conhecimento tremendo. Além de uma transmissão cultural, que a gente não pode negar, que ninguém pode se apropriar e dizer que é seu. Esse fazer, tudo isso tem uma produção de conhecimento. E como é que a gente pode valorizar isso? Como é que a gente pode chamar o olhar da sociedade, conversar com a sociedade, considerar a sociedade amiga, as pessoas ter amigos, né? E convidar essas pessoas para pensar com a gente como é que a gente lida com essa questão. Porque, querendo ou não, várias fábricas fechando, e não só fábricas, principalmente eu falo do lugar que eu estou, do fazer artesanal, ver vários artesãs, porque na arte foi um projeto super legal e tal, mas acontece uma vez ou outra. E o dia a dia de quem faz é um dia a dia muito mais duro de quem trabalha para as empresas, é um dia a dia de que o preço pode ser apertado, porque esse fazer ele pode ser jogado para qualquer lugar, e aí você vê toda uma cultura, às vezes, não sendo repassada, porque não vale a pena fazer. Para que alguém vai fazer crochê, se não vale a pena economicamente? E pode ser bonito, pode ser lindo, e era uma coisa que eu observava muito no meu trabalho. Todo mundo acha lindo, todo mundo acha maravilhoso, mas, na balança da divisão do valor financeiro mesmo desse fazer, a maior parte do peso ia para uma marca grande que assina e, sei lá, uma parte mínima para a artesã. E foi em cima um pouco dessas reflexões que eu resolvi, junto com muitas outras pessoas, porque um discurso nunca se faz sozinho, você vai sentindo
muitas coisas no meio do caminho, então eu não falo só por mim. E a gente lança esse projeto que a gente chamou de Uma Conversa Sincera. Muitas mãos fazem a Catarina Mina, e aí a gente se perguntou o que é que pode ser bom para a empresa, o que é que pode ser bom para o designer, para o artesão e para o consumidor. Parece que a gente achou uma resposta legal. Foi pensando essa questão do junto, mas o junto não só a gente é artesã, não só a empresa e o consumidor, foi pensando todo mundo, como é que junto a gente descobre essa coisa em comum que a gente tem, que é a coisa que eu falo, a necessidade da comunicação começa por essa descoberta de um ponto em comum, e eu tenho certeza que todo mundo tem vontade de que se continue a fazer trançado de palha em Ubajara, de que se continue a fazer renda, de que se continue a fazer bordado em Maranguape, todo mundo acha lindo, além de ser um modo de vida super diferente, que requer uma paciência e que possibilita um tipo de vida de cuidar do filho enquanto ele está assistindo televisão e está fazendo alguma coisa que produz uma renda, porque muitas artesãs trabalham com esse intuito, elas ficam em casa para ter ali um controle da família. Então, foi pensando nesse junto. E a Catarina Mina agora trabalha com os custos abertos, a primeira marca do Brasil com essa iniciativa. A nossa iniciativa partiu muito desse questionamento. Como é que a gente pode proporcionar uma balança menos desigual na moda? Como é que a gente pode resolver essa questão? Como é que a gente pode, de alguma forma, garantir que esse conhecimento artesanal seja passado para outras gerações? Como é que a gente pode fazer que isso seja algo sustentável? Sustentável por quê? Porque não fique só na nossa geração, que vá passando de geração em geração e pensando nessa questão cíclica. E aí essa atitude ela foi muito na ideia de convidar o consumidor a pensar quais modos produtivos existem por trás, não só do nosso fazer, mas também a partir de uma abertura de custos, que as pessoas reflitam sobre o que é que elas estão pagando em outros modos produtivos. E aí são várias questões. Você pode estar pagando por frete, você pode estar pagando por imagem, você pode achar que os meus custos... Você pode conversar comigo, porque isso também é uma conversa. Eu sempre coloquei isso como um projeto, não está posto, tem muitas contradições ainda tem questões a ser resolvidas. E aí... essa é uma frase do Augusto Pontes: tua bolsa guarda segredos de mim, mas esse segredo a gente não podia esconder de vocês, que é o nosso processo produtivo, né? Como eu falei, foi pensando muito numa balança mais justa. E a gente também se apegou a uma coisa que o mercado dizia, a sua mão de obra, né? Que a gente não deve usar esse termo, mas a gente não achou outro ainda, a sua mão de obra é cara, você tem que reduzir sua mão de obra, e a gente ouvia isso direto. E aí, não, preciso reduzir meu preço para ficar competitivo, minha mão de obra é cara. E aí, nesse momento, não, nossa mão de obra não é cara, e eu tenho certeza que é, no mínimo, justa, e a gente quer que seja melhor ainda, e a gente tinha certeza que, a partir dessa conversa com as pessoas, elas iam, de alguma forma, considerar isso um valor agregado. E a gente podia, de alguma forma, reverter, tornando isso também uma estratégia de comunicação e pensando essa quebra de paradigma como um convite à conversa, né? Como eu falei, a nossa principal questão com essa atitude, que foi uma atitude que eu entendo até política também, por ser uma atitude ativa e convidar a sociedade a pensar ativamente com a gente. E eu acho que também, durante todas essas palestras, alguém já falou da questão do consumidor ativo, no sentido de ser aquele que age também. Ele não está só ali passivo recebendo, ele tem também a possibilidade de estar fazendo a mudança junto com a gente, porque ele é parte essencial. Aí, depois disso, a gente também descobre que tem uma campanha internacional, Who Made Your Clothes. Tem também uma empresa na Alemanha que já fez isso, Honest Buy. E essa questão é uma questão que está aí para ser discutida e que a gente discute junto. Tem outra questão que eu queria falar também, que é a questão da rede. É muito importante também se pensar como rede nesse lugar que a nossa empresa está.
muito porque a gente pensa muito em pequenas mudanças, que vai ser junto com um compartilhamento, que vai ser junto, que o consumidor ele vai estar junto com a gente, e aí eu também não gosto da palavra consumidor, mas não acho outra nesse momento, mas que vai ser isso que vai fazer uma possível mudança, um posicionamento do consumidor, né? De ativamente pensar com a gente essas questões, que são questões importantes para a gente, como pensar esses modos de fazer, como pensar a continuidade disso, como pensar a importância disso na nossa sociedade e como se relacionar com o consumo desses tipos de coisa, enfim, dessa produção, né? Da produção da moda, para que a moda não seja algo simplesmente que se consuma uma imagem, que se olhe o que é que se tem por trás dela. E aí eu acho a nossa atitude de ter essa transparência foi importante para a gente refletir um pouco que isso não é só discurso, mas que também se converte em ação. E é isso, gente. Obrigada. Obrigado, Celina. Lembra, é engraçado porque ouvindo aqui, né, as falas, aquela para mim sempre volta aquele negócio dos valores, né? Então, cultura e a questão da estratégia que a gente tinha falado lá do Peter Drucker, né? Assim, você vê o que é importante, né? Para que nós estamos fazendo o que a gente está fazendo, né? E aí isso faz você repensar as estratégias e não é o contrário. Né? Então, a gente está acostumado a fechar custo, a competir, mas para que nós estamos fazendo tudo isso? Né? Então, lindo exemplo, muito obrigado pela inspiração. Viu? Falando em inspiração... Probleminha técnico aqui a gente vai levando. Não, de maneira alguma. Então, e acho que falando um pouco em inspiração, continuando aqui, assim, uma reflexão sobre valores, sobre o que de fato é importante e tal. É engraçado que o Joaquim, ao longo do dia, já foi citado algumas vezes aqui. E teve, né, presente no Quem Se Importa, por exemplo, que a Mara estava falando agora à tarde e tal. E que, para mim, eu acho que é um exemplo também um pouco dessa tônica que a gente está falando aqui, de o que é importante, o que a gente verdadeiramente está querendo, e aí repensar o que a gente está fazendo do ponto de vista de estratégias e a capacidade de, inclusive, criar uma moeda, que eu acho inacreditável, o quanto a criatividade é extraordinária a partir de valores e a partir de um propósito. Né? Então, sempre tive vontade de conhecer o Banco Palmas, né, e o Joaquim de perto, e olha só onde é que eu vim parar. É um privilégio, né? Fala a verdade. Então, com vocês, Joaquim, para nos inspirar mais um pouco. Obrigado, Joaquim. Obrigado a vocês, quanta honra estar aqui. Esse nervosinho dá em todo mundo, só em você não. Ela estava tremendo aqui, estou nervosa, imagina eu, fico sempre também. Meu povo, eu sou de uma favela aqui de Fortaleza, um bairro popular hoje, muito pobre, economicamente falando, né? Mas muito rico de valores, de criatividade, de inovação. E um bairro que não tinha absolutamente nada 40 anos atrás, que por força da comunidade, da mobilização da comunidade, da criatividade de seus moradores, da sua organização, conseguiu se urbanizar, conseguiu criar um banco próprio, que é o Banco Palmas, uma moeda própria, que é a moeda Palmas, conseguiu ser perseguido e processado 2 vezes pelo Banco Central. Isso, para o nosso currículo, é muito importante. Lembra das adversidades que estava sendo falado aqui, né, pelo Igor, né? E o que é melhor, conseguiu ganhar, disputar e ganhar com o Banco Central 2 vezes, né? Que é mais importante ainda. E que agora, eu vou apresentar por último,
se não der certo o Azia, que o nosso coordenador de tecnologia vai ser demitido, apresentar novo produto nosso, que é uma moeda extremamente high-tech, tecnológica, eletrônica, de ponta, a mais moderna moeda social eletrônica do mundo. Né? Então, é uma humildade também do cearense, né? Aqui no PowerPoint. Mas, para começar, duas coisas me impactam muito nesse momento. Primeiro porque foi, olha como a vida é coincidente, foi exatamente neste local, aqui nessa praia, para construir hotéis como esse, essa beira-mar, que nós, a nossa comunidade, há 40 anos atrás, morava, nós éramos pescadores, e o prefeito da cidade, na época, Vicente Fialho, Deus ou o diabo, não sei, já o levou, enfim, deixa para lá, resolveu fazer o progresso. E o progresso era expulsar nós todos daqui, os pescadores, devastar tudo, para construir hotéis, Beira-Mar, Avenida Beira-Mar, Praia de Iracema, e tudo isso que vocês veem de belo nessa cidade. Então, para construir essa cidade bela que nós vemos aqui, exatamente nesse local, se a gente pudesse pegar aqui uma linha reta, botar 18 quilômetros, então estava lá no Conjunto Palmeiras, onde, à época, despejaram a gente. Isso é a primeira coisa para a gente conversar, pensar o que é desenvolvimento econômico, né? Ou crescimento. Nem tudo que cresce desenvolve. Esse é um crescimento predador, que para criar coisas boas, belas, bonitas, destrói pessoas, destrói comunidade. Então, para essa juventude incrível que está aqui, eu fico sempre pensando isso, né? Quando vai criar um aplicativo, uma inovação, uma criação, para quê? Para quem? A serviço de quê? A serviço de quem? A desigualdade é o pior flagelo da humanidade. Então, a nossa ação ajuda a combater a desigualdade, a tornar o mundo mais igual, mais justo, mais bem distribuído, ou a nossa ação, que pode ser uma bela inovação, uma bela criação, agrava e acentua cada vez mais essa desigualdade. A segunda coisa é que eu fiquei bastante impactado quando o Rogério, não é isso o nome, da Telefônica, me escreve pela primeira vez, há, sei lá, um mês, 2 meses atrás, convidando para este evento. Se olha, é um evento de conectividade, o mundo da transformação, da inovação tecnológica, um monte de palavras, não entendi porra nenhuma. E eu disse, será que o sujeito está fazendo confusão? Né? Porque eu sou de um tempo, hoje, eu só entendo de computação o Word. E olhe lá, se aquela desgraça travar, eu não tiro de jeito nenhum, e o cara me convida para um evento como esse de tecnologia e inovação. Depois eu entendi o que era e fiquei muito feliz por estar aqui. E é engraçado essas coisas. Gente, porque... Estou perdendo tempo, foi 5 minutos, né? Mas vou contar ligeirinho. Eu sou de um tempo, sou o mais velho que tem aqui. Em 1973, quando nós começamos essa comunidade, você imagina isso, o que é que tinha naquela época? Você fez essa plateia aqui, está todo mundo digitando, impressionante, todo mundo teclando, eu fico assim admirado, porque sou do tempo que não tinha nem computador. Quando a gente começou a militância lá no Palmeiras, nem computador existia, quem dirá Zap, né? Eu costumo contar que, no meio da nossa trajetória, quando já tinha até o banco, surgiu a internet. Imagine uma favela brutal que não tinha nada, eu peguei um computador, eu consegui esse computador, foi até a Caixa Econômica que emprestou, deu. O bicho velho que nem um cão. No dia de inauguração do banco, o bicho fumaçou. E era a grande novidade que o povo ia ver, era o computador. Olha, e surgiu o e-mail. Eu contei isso lá no Startup Weeks, que fizeram lá no Palmeiras. A nossa presidente Eva chamava-se Marinette. E o diabo do e-mail era Home Shop, que era a operadora, a pessoa lá da coisa, @marinette.com.br.gov.br. A presidente não aceitava de jeito nenhum, porque era arromba. Era Home Shop arromba Marinette. E ela disse, me respeita, safado. Eu sou uma mulher casada, e você pode para arrombar você, sua mãe, seu pai, mas eu não aceito a esculhambação dessa, porque era uma Home Shop arromba Marinette. E eu vim dessa época, imagina. Mas vamos contar a história aqui do banco. Então, para valorizar o evento, valorizar essa juventude que está aqui e dar um testemunho de que é possível mudar o mundo, com ou sem internet, né? Agora, um repórter tem um livro que a gente está lendo, eu não falo inglês, o Azia que lê, todo dia traduz para mim, que é o mundo não vai ser mudado com um toque, né? Tocar uma tecla e mudar o mundo. Então, os aparelhos são importantes, mas a resistência, a inovação, a organização é fundamental. Cadê o meu bichinho que eu já perdi? Tu passa para mim? Olha, estou te fazendo de empregado, né?
Vai, que eu não estou enxergando, porque eu sou ceguinho. E se eu botar o óculos, fica feio que só uma porra ali na televisão. Então, assim, ó, volta para trás. Se voltar, é para trás, né? Então, meu povo, olhe, eu tenho que botar o diabo do óculos, porque eu não vejo a televisãozinha aqui. Olha as danação. Vou ter que trocar, ainda para leste fica feio. Se puder filmar, isso, tirar foto daqui, que está cheio de sinal do lado de cá. Você tira daqui, fica mais bonito. A gente morava ali na beira-mar. Lá em cima, já contei essa história, né? E nos expulsaram para cá, para o Conjunto Palmeiras, que só não tinha nada. Pode botar, minha filha. Olha a putaria do bairro, ó. Ainda chamavam isso de conjunto. Na minha terra, conjunto é quando constrói as casas, o povo vai para dentro. Como era a ditadura militar, eles apelidaram de conjunto, que era para passar melhor. Não tinha nada, nem água, nem esgoto, nem saneamento, eles deram só o terreno e cada qual fazia como podia. Era chamada Operação Saquinho. Você sabe como é? Está rindo porque tu já fez, né? Não tem banheiro, o sujeito faz no saco e rebola para a casa do vizinho. Vai que é tua, Tafarel, é. E o de lá responde. A noite toda aquela putaria vai bosta para cá, para lá, para lá, para cá, e fica aquele negócio todo. A mulher gostou da bosta, ela riu para danado, hein? Enfim. Olha, jovem, dá pressa para jovem, tem essa coisa boa, que ele se empolga e faz... né? Minha filha, passe. Então, segura aí. Então, gente, numa situação de pobreza dessa, qual é a grande inovação que tem impacto nessa comunidade? Qual é a grande criação? Qual é a grande inovação? Qual é o grande espírito empreendedor numa situação dessa? Passa aí. A primeira coisa é organizar as pessoas. E aí pode ser hoje na comunidade, na empresa, a gente diz sempre assim, nós somos da economia solidária, que é a irmã da economia criativa, né? A gente chama até solidária e criativa. É muito mais viável economicamente ser solidário do que ser competitivo. A ideia da sociedade competitiva individual, né? A chamada sociedade Big Brother é um caso danado, porque ali é um programa desgraçado, porque o papel do programa é matar uns aos outros, não é isso? E aquele que mata todo mundo é o grande vencedor. Então, muitas vezes, traz isso para dentro da economia. Então, nesse caso, o primeiro papel é organizar a comunidade, criar o espírito colaborativo, cooperativo, comunitário. É junto que nós solucionamos, é junto que a gente se viabiliza economicamente, vai. Para reivindicar seus direitos. Então, a cidadania, reivindicar, falar, gritar, cobrar. A gente viu o painel anterior, quantas coisas bonitas. É importante também. Vale criar, mas vale também, talvez, botar a faca no dente para reivindicar, vai. O povo está vendo? E botar para fazer. O Palmeiras todo foi construído com as nossas mãos. Tudo que você vê lá, tudo. Calçamento, escola, creche, casa de pato. É porque a palestra aqui é 20 minutos, dá para mostrar tudo que foi construído lá com as mãos dos próprios moradores. Pode colocar, filha. Hoje é o bairro hoje, foi uma grande inovação, foi uma grande construção. Vai? Pronto. Coitada dela, né? Está levando a brincadeira a sério, não, tá tranquila, pronto. Depois brigo mais. Pois bem, em 97, quando a gente acabou de urbanizar o Conjunto Palmeiras, o povo era muito pobre, as casas melhoraram de condição, como o povo era pobre, a primeira coisa que fazia era vender a casa e ir embora para outra favela, porque não podia mais pagar um médico, o marido foi preso, pagar um advogado. Chegaram taxa de água, taxa de luz, taxa de telefone, e o povo não podia mais pagar o bairro que eles mesmos construíram em forma de mutirão. E nós fizemos uma pergunta à época que mudou as nossas vidas, que era, desculpe, é porque eu estou com o celular ligado, que eu preciso estar por causa da tecnologia aqui. Agora o bicho toca, eu não sei fazer, colocar no mudo, aí fica essa coisa todo tempo. Fico com tu também, daqui a pouco eu pedir minhas calças. Olhe, em 97, nós fizemos para o povo a pergunta, por que nós somos pobres economicamente? E o povo dizia, nós somos pobres porque não temos dinheiro. E era mentira, o povo estava enganado. Aí nós fizemos uma pesquisa casa a casa, perguntando onde é que a senhora compra, o que a senhora compra, qual é a marca do produto e que local. Ora, 80% das pessoas compravam fora do bairro, da coisa mais elementar. Um corte de cabelo, uma camisa, uma calça, uma meia, uma cocada, um doce. E nós dissemos, nós não somos pobres porque não temos dinheiro.
somos pobres porque perdemos as nossas poupanças locais. E perdemos porque tudo que a gente compra vem de fora, é fora do bairro. Portanto, e é a nossa tese hoje, não tem bairro pobre, não existe comunidade, território pobre. Existe comunidade, território que se empobrece, porque ele perde suas poupanças locais. E, para isso, nós criamos, em janeiro de 98, o nosso próprio banco. Aí, está tocando de novo. E, em homenagem ao bairro, demos o nome de Banco Palmas, com 2.000 contos no bolso. Nós pedimos R$2.000 emprestado, fizemos o banco, fizemos uma grande inauguração, uma mesa de cocada, rapadura, banana, tudo que tinha buchada. E a imprensa fez um acordo com a gente vai lá filmar, a Verdes Mares, que é daqui. Se vocês derem o primeiro cheque, porque banco a gente inaugura mostrando dinheiro. E nós fizemos. Ora, no primeiro dia, tinha 2.000 contos emprestando para 5 pessoas, a televisão filmando, e no outro dia o banco amanheceu quebrado. O Banco Palmas faliu no dia do lançamento, para começar a história. Tu gosta de rir da desgraça dos outros, né, infeliz? Pois bem, meu povo, como é que... Minha filha, volta aí. Como é que funciona o banco? Hoje nós já criamos empresas, vários produtos, tem a Palma Natos, tem a Palma Fashion. Aliás, vou mostrar aqui essa camisa nossa aqui da Palma Fashion, né? Filma aí, bicho. Dá um close. Ei, Baitura, deixa eu aí. Não é bonita essa blusa? Pois é, toda feita no bairro. Tudo que tem que consumir lá, a gente faz lá mesmo. Pela velha... nossa concepção, que é de produção e consumo. E temos nossa linha de crédito para produzir e temos nossa linha de crédito para quem quer consumir do bairro. A gente empresta dinheiro para criar as empresas locais e empresta dinheiro nessa moeda social. Cadê a bicha? Perdi, ó. Tão ensaiado e perdi a moeda social, corra feia, ia mostrar para a televisão e perdi. Mas não importa, vocês estão vendo ela aí no canto. Então, o povo... Está aqui a bicha. O povo no bairro... Dá um close aqui, meu filho, por favor. Ó, o povo no bairro pega dinheiro no banco para comprar os produtos, comércio, indústria e serviço. Ficou bonito no telão, ó. Ainda bem que vocês avisaram. Meu filho, volta a fita aí, por favor. Enfim. E recebe o empréstimo com essa moeda para comprar no comércio local. Qual é a vantagem? Ela só funciona no Conjunto Palmeiras. Então, as pessoas são estimuladas a comprar no seu próprio bairro. Essa é a regra, produzir e comprar na própria comunidade. Fizemos muita coisa com esse banco. Muitas empresas foram abertas, o comércio cresceu 30%, geramos mais de 3.000 empregos locais. E eu quero destacar só uma coisa. Vai lá. É que há 3 anos atrás, nós criamos o nosso laboratório de inovação e pesquisa próprio do bairro. A nossa crença é tão grande de que o bairro pode fazer, que a gente criou um laboratório para produzir tecnologia de ponta, de qualidade na própria favela, na própria comunidade. Tão importante como trazer para a comunidade ciência e tecnologia, é botar a comunidade para produzir ciência e tecnologia. Então, nosso laboratório hoje, a Palmas Lab, é uma grande incubadora, também treina jovens, ela faz aplicativos, treina jovens para criar software, pode soltar, filha, blogs, tudo isso que vocês estão trabalhando aqui na área de tecnologia, nós estamos produzindo através da juventude no nosso laboratório, numa perspectiva de economia solidária, não é produzir para ficar rico e ir embora do bairro. Então, você cria aplicativos, você cria jogos pedagógicos, você cria softwares que têm grande impacto social. Atualmente, lá tivemos o isso aí, tanto esse nome? Startup Week Stage Maker. Você fala direito, macho. Fizemos o Startup Week Stage Maker, uma semana de inovação lá na comunidade. Surgiram várias empresas, jovens que estão criando empresas para trabalhar com pessoas surdas mudas, para trabalhar com as crianças através de aplicativos, enfim. Hoje é um espaço, boa parte deles, desses jovens da comunidade, do Palmeiras, que estão produzindo tecnologia, hoje são operadores também, instrutores, estão aqui. Eu peço até que eles fiquem em pé,
jovens e pessoas da comunidade. Cadê? Aí, uma palma para Palmas Lab. Esse é o grande barato, é quando a comunidade se empreende, ela constrói o seu bairro, constrói suas empresas, constrói sua ciência e tecnologia, porque isso distribui, isso gera riqueza a partir da própria comunidade, descentraliza. Eu só tenho 3 minutos, eu vou ter que ir para o aplicativo. Hoje nós somos uma rede no Brasil de 107 bancos comunitários em 20 estados do Brasil, com a mesma tecnologia, mas cada qual é cada qual e se estrutura numa rede. E o nosso último produto, solta aí, a gente criou o E-Dinheiro. O E-Dinheiro é a moeda social eletrônica do Banco Palmas. A colega anteriormente, da Economia Criativa, fez uma brincadeira, quem tem Visa, quem tem Redcard, quem tem Mastercard. Todo mundo tem hoje seu banco, a grande maioria, e seu cartão de crédito. Quando você compra com seu cartão de crédito, seja de Visa, seja qual for, seja o banco, esse dinheiro parte desse dinheiro vai para o dono do cartão de crédito. Nada contra, mas a comunidade pode fazer o seu próprio cartão de crédito, sua própria bandeira, eletronicamente, através do celular. Então, a gente criou um mecanismo que a gente credencia todos os comerciantes do bairro, os mesmos que têm Visa, Credicard, Redcard, a gente credencia todos eles, e eles pagam e recebem através do celular. Ora, do aplicativo, qual é a grande diferença? Quando eu vou na bodega e compro 3 quilos de feijão, ou no posto de gasolina, eu compro gás, vai gerar aquela taxa, se eu comprar no meu cartão, aquela taxazinha vai para fora do bairro, vai para a Visa, outra empresa qualquer. Quando eu compro com dinheiro, esse dinheiro volta, fica da comunidade, fica no banco comunitário, para ele reinvestir em programa social para a comunidade. Ou seja, é o próprio dinheiro da comunidade circulando na comunidade que gera trabalho, que gera renda. Vai dar certo, Azier? Pronto. Então, eu vou mostrar para vocês. Cadê o celular? Eu vou mostrar para vocês, se errar, vocês me aplaudem, não dão um vaia não, porque o Bill Gates também, no dia que fez, errou, travou. Então, com vocês, a mais nova tecnologia do Banco Palmas, que é a plataforma eletrônica por um aplicativo chamado E-Dinheiro, que é a moeda social eletrônica. Então, você não pode quebrar o seu cartão de crédito que você tiver. Daqui para frente, você só usa E-Dinheiro, porque quando você utiliza, além de comprar bem, você ajuda alguém. Voltou. Então, eu vou clicar aqui, estou clicando no celular. Vocês veem que a tecnologia é de ponta. E depois aqui, quem quiser baixar para poder comprar, pode baixar. Onde é que aceita? Hoje só no Conjunto Palmeiras. Muito em breve em todas as lojas do Brasil. Como o cearense é o mais criativo do mundo e mais aloprado. Então, o que é que faz as funções? Você pode depositar dinheiro. Se você quiser, hoje, para você depositar, você tem que ir lá no Banco Palmas ou em qualquer banco comunitário. Em breve, você poderá fazer isso em várias lojas credenciadas aqui do Ceará ou no outro canto. Ou transferir. Você pode transferir para você, para um amigo, para um pai, para uma mãe, ou para um comércio. O comércio está credenciado, eu vou lá, aperto. É bem simples, ó. Transferir, insira o valor. Esse telefone aqui é do meu amigo Azier. Eu vou botar aqui R$1 dele, que eu não sou besta de pegar o meu. Vou transferir para mim mesmo. Faz de conta que eu sou um comerciante ou uma pessoa que eu estou mandando dinheiro. Eu vou lá, transferir, muito fácil. Aí eu vou procurar o meu nome aqui, eu estou sem o óculos, por isso eu estou assim com essa dificuldade toda. Minha filha, pega aqui para eu pegar o óculos, leva a mão. Já acabou o tempo, eu peço mais 2 minutos, pode ser? Pronto, vou transferir aqui para o Joaquim, vocês estão vendo que é tudo ao vivo. Está aqui, ó, apareceu aqui, Joaquim. Digite sua senha. A senha, fecha os olhos, para você não ver, enfim. E transferir. Pronto. Aguarde agora, Zé. Vai dar certo ou não? Diga um aleluia. Vai. Se não der certo é porque a internet está fraca aqui do evento. Pronto. Erro, pronto. Deu um erro. Exatamente. Sabe por quê? Não, não precisa. Não, é porque o meu celular está desligado. Aplaude aí. Zé, é porque o meu celular tem que estar ligado. Mas qual é a outra função dele? Por exemplo, extrato. Você pagou, tudo que você transferiu para todo mundo e tudo que você comprou e pagou está aqui no seu celular. Então, isso é educação financeira para as famílias, não é não? Se você tiver qualquer celular ou qualquer operadora, Vivo, Claro, Telefônica, TIM, enfim, você pode, vai que você não tenha internet,
Você vai aqui em pagar e você pode pagar também, não vou nem testar para não dar outro erro, sem internet, né? Enfim, resgatar, cobrar tem várias funções. Isso aqui é uma revolução do mundo. Tome seu celular, que funciona não, enfim. Tá bom, gente. Mas para dizer que hoje, gente, brincadeiras à parte, para dizer que hoje nós temos uma ferramenta tecnológica, que é um dinheiro eletrônico, que vai comprar em todo o comércio de Fortaleza, e a gente pretende para todo o comércio do Ceará, porque você dizer, na hora que eu comprar usando o dinheiro, eu estou beneficiando, gerar trabalho, gerar renda, lá na comunidade, na periferia de Fortaleza, fazendo as pessoas, esse mundo ser mais igual, mais justo e melhor de se viver. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado, ajudante, a vocês todos, muito obrigado, Telefônica, pelo convite. Nós é que agradecemos, Joaquim. O que é mais fascinante é uma história dessa, com casos de sucesso tão incríveis na história, e ver você nesse palco com essa energia, com essa empolgação, falando da mais recente inovação dessa comunidade. É inacreditável, muito bom. Então, para aproveitar aqui a oportunidade de termos estes empreendedores juntos aqui, a gente vai, como já de tradição, abrir aqui para que role uma interação aqui entre as pessoas que estão aqui junto com a gente e os nossos convidados aqui, empreendedores. Quem que tem alguma pergunta para passar aqui para a turma? O pedido enorme só que eu vou fazer para vocês é da gente conseguir fazer perguntas objetivas, para a gente conseguir ter mais perguntas e a gente aproveitar aqui a oportunidade de ter esses convidados aqui e a gente bater o papo, tá bom? Então, fala o seu nome e aí transmite a pergunta para qualquer um dos convidados. Tá, Léo Lacerda, da 85 Labs Aceleradora, eu sou sócio do Igor. A gente sabe que a gente tem, inclusive, um grito que vai ser dado na hora que a gente for invadir realmente o mundo e dominar tudo. Com certeza, mas não se fala agora não, né? Não, não vou dizer não. Mas o que a gente tem visto aqui no Ceará ainda, e até quando a gente vai para São Paulo, outros estados, é que tem alguns cearenses que ainda estão meio dormindo, ainda não estão sabendo desse plano, digamos assim. Então, na tua visão, e aí eu não sei se os outros também querem colaborar, o que é que está faltando para essas pessoas acordarem, né? E talvez aproveitar aí o evento que está sendo transmitido até para o Brasil todinho, para falar assim, o que é que está acontecendo aqui. Tem muitos cearenses que estão fora daqui, não sabem o que está acontecendo aqui, e alguns que estão aqui também não sabem, não aqui no evento, né? Mas que estão aqui no estado. Então, o que é que está faltando para esse pessoal acordar e aproveitar tudo isso, todos esses benefícios que você passou muito bem aí, para a gente realmente fomentar de uma forma mais ativa, eu diria? Bom, acredito que eu estava até comentando com o Edu, né, mais cedo, ali antes da palestra, um pouquinho. Disse, cara, o Ceará tem muita ideia, tem muito inventor, tem muito cientista, tem muito cara que está fazendo ideia, está criando todas as tecnologias possíveis, em todas as áreas. Os caras realmente, simplesmente, conviveram a vida inteira com essa escassez de recursos e adoram criar. Eu acho que é um hobby do cearense criar algo novo, criar algo diferente. E eu acho que esses caras estão todos aí. A questão toda, acho que falta, às vezes, um pouco mais de união, talvez, né, entre o tripé aí, universidade, governo e privado. Eu acho que eles precisam dialogar um pouco mais para poder acontecer mais algumas coisas aqui no Estado. A gente está, inclusive, tentando fomentar e ajudar a implementar o nosso parque tecnológico, né? Que acho que esse polo digital, esse polo tecnológico vai ajudar muita coisa, a unir, a criar um ponto de referência hoje para todos esses caras, porque na Elephant não cabe mais, né? Então, eu acho que a aceleradora, né, Léo, ajuda muito, né? Muita gente não conhece o modelo, né? Que é justamente o cara chega com ideia, ele pode trazer a sua ideia para uma aceleradora, e essa aceleradora vai ajudar ele no modelo de negócio dele, se torna sócio do projeto dele, né, de uma participação pequena do projeto dele, e às vezes faz investimentos, às vezes não, mas o que ela faz é ajudar o cara a transformar esse produto dele num negócio e que esse negócio possa ser escalável para
para o Estado, para o Brasil e para o mundo, né? Então, acho que está faltando ainda alguns players aí no mercado, né? Principalmente digital, de inovação, mas eu acho que o mercado está crescendo agora, está criando um nível de maturidade, acho que está na hora, acho que está saindo aí já, né? E, enfim, eu acho que é isso. Alguém mais quer aqui dar uma casquinha nessa pergunta aí? Pega. Eu acho que não poderia ser, enquanto militante social, não poderia deixar de dizer uma coisa. Eu acho que primeiro falta política pública. Você pensa na cultura, o Ceará tem 1% da verba da cultura do Brasil todo. A maioria vai para o sul, sudeste, né? Então, acho que ainda tem muito preconceito, né? Esse Brasil é desigual regionalmente, e tem muito preconceito ainda com o sul, e uma certa discriminação, esquecimento com o norte e nordeste. Então, eu acho que faria a gente fazer valer, superar esse preconceito, que eu acho que está mudando. Eu acho que a apologia de que ir para São Paulo e que Rio de Janeiro é que resolve tudo, esse eixo está mudando, o norte e o nordeste vai assumir uma posição muito forte, e a gente acreditar mais nesse que você falou, botar a cara para fazer e cobrar. Acho que a gente tem que cobrar a igualdade de distribuição de recursos no Brasil, para esse campo tecnológico, de arte e cultura, que é muito desigual, que é brutalmente desigual ainda. Eu acho que não é isso só a solução, não é só isso, mas eu acho que tem que registrar isso muito fortemente, porque nós ainda não tivemos, digamos assim, não alavancamos. E das empresas também, sensibilizar empresas cada vez mais para investir no norte e nordeste, não somente no sul do país. Tudo bem. Obrigado. Próxima pergunta. Oi, Paulo Mota, sou jornalista. Preste atenção que na primeira fala da Ana Carla Fonseca, quando ela mostrou os fatores de risco mundiais, né, é apontado como um dos principais fatores de risco no mundo hoje a questão da desigualdade social. Isso foi tocado também pelo Joaquim. E uma coisa que eu acho um paradoxo, porque, por exemplo, o Nordeste, eu li essa semana ainda que aqui no Nordeste, nos últimos 10 anos, a classe média saiu de 20% da população para 42%. Quer dizer, houve uma migração social, uma redução dessa desigualdade muito forte. Até na classe alta, saiu de 3% para 9%. E o que eu vi, eu estava em São Paulo, morando em São Paulo em junho de 2013, que foi aqueles movimentos todos, né, e principalmente eles tiveram um vigor muito forte no mundo digital, na cultura digital, e eu vi que de lá para cá houve uma desmoralização muito grande. Quando você coloca que é um risco, eu acho interessante, mas hoje parece que essas conquistas, parece que isso é uma coisa que não foi nada, né? Em São Paulo, inclusive, tem um ódio grande a esse discurso quando você coloca a questão social. Não estou dizendo todo mundo, mas uma parte da população acha que, por exemplo, Bolsa Família, que discutir isso, redução das desigualdades, colocar isso saiu da agenda, né, a discussão dessas políticas. Eu fiquei até um pouco temoroso de colocar essa discussão agora, porque é até estigmatizado, discutir isso é coisa de petista, isso é coisa de não sei o quê. Quer dizer, aí vem aqueles estigmas que nas redes sociais são, vamos dizer assim, muito reproduzidos e são muito estimulados. Quer dizer, como é que vocês veem isso, né? Você, de repente, colocar uma outra agenda, tudo bem, tem a corrupção, mas a questão que é o que nos toca e que é um fator de risco mundial. Quer dizer, para-se de se discutir isso não é mais importante, isso vamos dizer assim, estigmatizado, ou isso é uma coisa só da minha cabeça? Quem quer? Vai. Então, acho que tem várias questões no que você coloca, né? Em primeiro lugar, eu sou muito crítica com relação a essa definição de nova classe média. E eu não sou somente crítica por não ser uma especialista nisso, mas se você pegar estudos como o do Bolívar Lamounier, do Amaro de Souza, você encontra a definição do que é uma classe média. E a classe média não é dada apenas por faixa de renda ou de possibilidade de renda, porque geração de riqueza e renda é outra coisa, são coisas diferentes. Mas, quando você define um valor muito baixo para quem seria a classe média, quando você não capacita o que seria uma classe média com seu capital cultural, com seu capital social, com bastiões que, efetivamente, façam com que essas políticas sejam sustentáveis,
você tem uma fragilidade muito grande no conceito de classe média. Essa eu acho que é a primeira questão. A segunda questão é, como eu tentei colocar aqui, a única forma sustentável de você sair da pobreza não é política de repasse de renda, que tem o seu papel e é um papel muito importante durante um período, enquanto você investe na capacitação das pessoas para que elas sejam justamente, tenham a possibilidade de ser desenvolvidas no sentido de serem autônomas para gerar sua própria renda. Eu acho que a discussão não é uma discussão se São Paulo odeia, eu acho que isso é um reducionismo enorme. A questão é o que a gente está entendendo por uma política de fortalecimento da capacidade das pessoas de gerar sua própria renda. Porque se você permanecer nessa lógica de você entender que classe média é aquela que tem dinheiro no bolso, esse dinheiro é voltado ao consumo e não necessariamente à capacidade de geração de riqueza, por sua própria autonomia e por sua capacidade, inclusive de se realizar com aquilo que está fazendo, que é muito do que a gente está discutindo aqui, essa solução não vai acontecer. Então, acho que é um assunto que deveria estar cada vez mais presente na nossa pauta de discussões. E uma das razões pelas quais eu elucubro, porque eu não sei, em que isso não esteja mais na pauta de discussões, é exatamente aquilo que você coloca. Eu acho que a gente chegou numa polarização de um discurso do ódio, em que qualquer um que acredita numa coisa que é diferente daquilo em que você acredita é indiscutível. Então, a gente não consegue trazer essa discussão mais à baila, que eu acho que foi muito acirrado durante as eleições, que teve uma explosão no final do ano e que ainda hoje é muito presente na cabeça daqueles antagonismos que a gente tem que eliminar para poder sair dessa lógica de um ou outro e entrar numa lógica que é o que a gente está defendendo aqui, de um e outro, porque não tem outra saída nessa história. Mas eu acho que tem um questionamento grande acerca do que se entende por classe média, e a discussão em cima da Bolsa Família, eu acho que é muito mais acerca de quais as políticas estruturantes que estão ou não sendo tomadas, para que essa população, em boa parte, que recebe a Bolsa Família, possa sair da Bolsa Família, porque, como, inclusive, vem circulando muito, o sucesso de um programa de transferência de renda não é dado pelo número de pessoas que entram, mas sim pelo número de pessoas que conseguem sair. E eu acho que essa discussão ainda está faltando de uma forma mais profunda no nosso país. Alguém mais? Eu acho também que isso não é uma... Muita gente fala, essa pauta se esgotou. A pauta da desigualdade, da pobreza, eu acho que não. Eu concordo plenamente com o que você disse. Eu acho que esse conceito de classe média, que o Brasil agora é um país de classe média, a pauta é outra, eu acho que não. Pegue um jovem, não sei aqui quem é de Fortaleza, pegue um jovem aqui da periferia de Fortaleza e quais são as oportunidades que ele tem quando termina o ensino médio. Quase nenhuma. Pega um jovem da classe rica, alta, ele vai ter dezenas de opções. Então, há um problema no Brasil de desigualdade de oportunidades gigantescas. Quantos centros de inovação em tecnologia? Eu estou falando de Fortaleza porque sou de Fortaleza. Né? Quantos centros... Nós temos em Fortaleza 12 milhões e 500 mil pessoas. 1 milhão e 500 vivem na periferia, na Zona Norte, que é a parte pobre de Fortaleza, na linha de pobreza. Quantos centros de inovação em tecnologia existem nessa periferia? Eu conheço um que é Palmas Lab, lá no nosso bairro, que a gente criou. Por que a gente não enche essa periferia da economia criativa, de polo de tecnologia, de polo de ciência, de polo de inovação? Porque não tem investimento de longuíssimo prazo, como tem em outros países. Você pega um jovem desse, voltando lá para, sem querer ser casuísta, mas é onde eu conheço, lá o Startup Weeks, vários projetos interessantes saíram. Os caras precisam ali de 20 mil para pagar daqui a 5 anos, 6 anos, sei lá. Investimento de longo prazo, quando a empresa estiver pronta. São jovens da periferia produzindo tecnologia. De onde é que vem esse dinheiro? Canto nenhum no Brasil. Aí, com todo o respeito, sem querer também criar polêmica, um cidadão único, sozinho, o Eike Batista, vai lá no BNDES e consegue 7 bilhões de reais, uma única pessoa, e nem paga. Então, quais são os fundos de investimento de longo prazo? Qual é o investimento da economia criativa, nas novas tecnologias, as oportunidades para a juventude? Então, esse país tem uma pauta aberta ainda gigante nesse enfrentamento de superação da pobreza e das desigualdades, que, para mim, ainda é a pauta central. Ainda é a pauta central. Frei Beto, vou encerrar por aqui. Frei Beto, que era um grande pensador da teologia da libertação, que é de onde eu vim, ele tem uma frase que serve para vocês, juventude, ou para qualquer empreendedor, que diz assim: a cabeça pensa onde os pés pisam. Então, o que falta muitas vezes para os nossos gestores, quer de empresas, quer de poder público, é pisar. Vai na comunidade, vai nas favelas, vai nos morros, vai na realidade do dia a dia das pessoas. Os caras ficam, a ver, navegando ali do shopping para a universidade e não conhecem o mundo real, né? Enfim.
Investir, desculpe, só para complementar, investir pesadamente numa nova forma de educação, não só a educação formal tradicional, porque a gente continua cada vez mais decaindo nos índices internacionais de educação, mas investir numa educação, como o caso do Uruguai que eu mencionei, que seja adequada para os dias de hoje, que permita ao professor ir adequando os conteúdos conforme o aluno. Porque se a gente não investir em educação, com todo respeito aos 20, 30, espero que sejam 40% das pessoas que vão entrar no ITA, em todas as faculdades de primeira linha, no AB e afins, mas esse é o 0,02%, quer dizer, os outros 99,8%. Essa turma também está conseguindo sair bem da sua capacidade de formação, porque se a gente não investir nisso, aquela tal daquela economia criativa vai continuar sendo aqueles 0,02%. Então, se a gente não investir em ciência e tecnologia, que são as pautas estruturantes, em educação e infraestrutura, para as pessoas conseguirem efetivamente terem um mínimo de conforto nos espaços onde elas vivem, elas vão querer continuar saindo do Estado, elas vão querer continuar saindo da região, elas vão querer continuar sendo aquilo que elas não são. E eu acho que é uma questão mais profunda acerca do que a gente quer efetivamente para essa sociedade, né? Muito bem. Próxima pergunta. Muito feliz com o debate. E sou professora, sou aqui do Estado do Ceará. Trabalho também com investigações com projetos educacionais. E eu queria colocar uma frase que me chocou muito, esse depoimento agora do Joaquim, contrariando teses e mais teses. O Friedman diz que o mundo é plano. A gente precisa, sim, de políticas de acesso, né? E concordo plenamente com a sua colocação, Ana Carla Fonseca, quando coloca que é necessário programas de formação educacionais para rever esse olhar até para o conceito de empreendedorismo. O que é esse empreendedorismo? Ele é individual ou ele vai co-criar em rede? Qual é a força da rede para isso? Tá? Existem ações e projetos fortes, pontuais, ainda que precisam, né, como um evento como esse, que colocam a juventude para pensar junto, para co-criar. O exemplo da Catarina foi brilhante. Eu queria que vocês... A gente vê exemplos e situações que a gente encontra teorias, mas que, no fundo, é possível transformar, né? E um outro projeto que a gente queria enaltecer, que tem uma caminhada longa de trabalho com formações de jovens a partir de sonhos, é o projeto Corredores Digitais, que acontece aqui no Ceará. Tem uma média de 100 jovens que promovem projetos sociais com base num problema social. E, nesse problema social, o que é que a tecnologia, como prática, pode revolucionar a tua comunidade, tá? Então, assim, diante de todas essas situações que a gente viu aqui, além desse desafio que a gente se vê, como vocês encaram, enquanto educadores, empreendedores, empresários, como é que vocês se colocam nesse papel de transformar esse sonho em realidade? Quem que pega essa? Vai lá, Celina. Celina. Eu encaro muito atuando, como eu falei um pouco, né? Mas eu acho que tem uma questão que a gente tem que começar a pensar muito, a gente precisa, de alguma forma, reaprender a viver junto mesmo, em comunidade, de uma forma... o exemplo das eleições é um exemplo claro de que não havia conversa, não se conseguia dialogar, e aí você não chega no consenso, você não chega no meio termo. E eu acho que é muito por aí. Tem que ter esse trabalho de parar de pensar em ser o melhor, mas como é que a gente pode fazer parte de um lugar melhor? Em vez de ter o melhor cupcake, eu não lembro quem é que fala isso, mas tem alguém que fala... Eu não quero o melhor cupcake, eu quero fazer parte, eu quero um pedaço de um bolo grande, um bolo muito gostoso. E aí eu acho que pode ser por aí, pensar um pouco assim. E é difícil, porque a gente vem de uma educação muito voltada para a questão do individualismo, do eu. O exemplo do Banco Palmas é incrível, porque você olhar para aquela comunidade como um coletivo, como pensar junto. E é um dilema de reflexão contínua, porque volta e meia você se vê repetindo atitudes que, quando você para refletir, você está reproduzindo hábitos que eu acho que faz, sei lá, mais de séculos que a gente é ensinado a pensar como é que eu posso ser o melhor, como é que eu posso ganhar mais, como é que eu. E aí eu acho que tem que estar numa constante reflexão, um pouco por aí. E é difícil. Bom. E é aceitar que é contraditório, que você nunca consegue fazer por completo.
mas que é importante continuar fazendo ou continuar tentando de alguma forma. Igor. Bom, eu tenho uma visão sobre esses novos mercados que a gente está trabalhando atualmente, nessa área de tecnologia, inovação, criatividade, colaborativismo. Quem já conviveu lá nesse mercado, por exemplo, quem participou de um Startup Weekends ou um Startup Changemakers como do Palmas, vê um cenário de colaborativismo muito grande, sabe? Assim, de troca, o ser humano se comporta muitas vezes através do meio da cultura que ele está inserido naquele momento, né? Esse mercado, ele tem, acho que as pessoas que estão nesse mercado, esses jovens aprenderam a dividir para multiplicar, sabe? Eles aprenderam que, ao compartilhar uma ideia, um negócio, ou abrir um cliente, muitas vezes, ele está se beneficiando em qualquer troca. Quem troca mais, quem dá mais, recebe mais, né? Assim, existe muita meritocracia, lógico, assim, quem dá mais, recebe mais, mas tem uma união muito grande no mercado, sabe? Assim, nesse novo mercado de inovação, eu vejo muito isso e acredito que isso vai se multiplicar demais. Nesse evento, por exemplo, né, vem pessoas do Brasil todo, pessoas que já são empresários de sucesso, para compartilhar, passar o final de semana trabalhando de graça, não recebe nada por isso, só para poder ajudar aqueles novos jovens a tirar aquela ideia do papel, a empreender, a conquistar novos ramos. A gente, por exemplo, a gente abre uma possibilidade de mentoria, por exemplo, lá na aceleradora, né? A gente tem 50 mentores hoje do mundo, assim, não só do Brasil, mas do mundo, que são caras que estão disponíveis simplesmente para trocar experiência. O cara diz, olha, você aceita ser mentor da nossa aceleradora? Sim, aceito. Aí pronto. E aí o cara está disponível a atender qualquer startup, qualquer dúvida que ele tenha. E o que é que ele está ganhando com isso? O cara, um mega empresário, está lá em Londres, vai parar 2 horas do dia dele para poder atender um cara aqui no Brasil e poder ajudar esse cara. Porque ele entendeu também que isso é muito bom para ele, é um relacionamento, é uma troca de conhecimento, uma troca de experiência. E é como se a rede tivesse a rede está totalmente interconectada agora, sabe? Você em qualquer momento você está fazendo tudo assim. Então eu acho que cada vez mais essa interconexão está ficando mais forte e isso vai se expandir para todos os negócios, né? Principalmente os digitais inicialmente, mas depois isso vai se multiplicar. Muito bem. O papo está ótimo, mas o tempo urge. Nós vamos ter mais uma perguntinha. Então, vamos lá. Eu prometo que é bem rapidinho. Meu nome é Ranara e eu só fiquei curiosa para saber como foi que o problema dos R$2.000 foram solucionados pelo Banco Palmas. Que foi solucionado, né? Claro. Isso a gente já sabe, sabe? Para ser rápido, no começo foram doações, entidades de cooperação internacional, empresas foram doando. Aí, em 2005, 7 anos depois, quando já estava dando certo, aí o governo entrou e começou também a colaborar com novos contratos. Mas, basicamente, apoio de empresas e entidades da cooperação internacional que colocaram o dinheiro inicialmente e o povo pagou também, isso é importante. Se os 5 tivessem pago, eu tinha quebrado realmente. Muito bom. Queríamos agradecer enormemente a honra e o prazer de ter vocês aqui, e ter todos vocês aqui. É uma honra poder participar desse evento. Eu tive o prazer de estar aqui, no RIA o ano passado, e estou aqui no Circuito RIA de Fortaleza. Muito bom estar nessa terra. Acho que duas inspirações grandes desse painel, né? Pelo próprio nome diz, sai fazendo, né? Então, a partir de todas essas inspirações que a gente teve ao longo desse dia, refletir sobre para que você está aqui, o que você quer, o que é importante verdadeiramente para você, e começar a fazer ali perto de você, nas tuas relações, na tua realidade. Isso, com as tecnologias que a gente tem disponível e com a colaboração que existe, sim, presente na sociedade, em várias comunidades, cara, a gente pode ir transformando bastante essa realidade. Um exemplo disso é o evento de hoje. Muito obrigado a todos vocês e obrigado, viu? Muito bom. Deu vontade de saber mais, compartilhar, participar? Acesse
www.fundaçãotelefonica.org.br.